E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o retorno da Fórmula 1 após as férias. Uma silly season bem tranquila, na verdade nem teve, né? Porque o pessoal realmente entrou de férias, até o RH das equipes entraram de férias. Bom, eu sou o Rubens GP Neto e hoje aqui eu tenho comigo a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Desculpem o sumiço, que a gente ia fazer coisas nas férias, mas eu consegui um trabalho, então não rolou. E estamos aqui para poder falar um pouco sobre essa corrida que eu estava bem chateada do GP da Holanda acontecer bem no meu aniversário, então não estava satisfeita com essa corrida. Eu gosto mais da Bélgica, porém tivemos surpresas, não é mesmo, Rubens? Acho que foi uma corrida animada, uma classificação interessante. Eu tô gostando que, assim, a minha língua tá bem inflamada de tanto que eu tô mordendo ela, porque, eu nunca gostei de Zandvoort. Foi uma tremenda numa corrida, gostei. Quero que repita corridas assim lá. A pista favoreceu também por tudo que aconteceu. 2, o Albon, que sempre foi um cara que eu falava que eu não era tão fã. Realmente tô tirando o chapéu pra ele. Um episódio dedicado ao Gabriel Saloff. Exatamente. Mas seguindo, né, foi uma excelente corrida, a gente vai falar disso, mas vai falar também de alguns pontos que veio aí durante as férias, que não tem muito envolvimento com mudanças de cadeiras, mas que pode mudar o cenário da Fórmula 1 nos próximos anos. E para você que está escutando esse podcast, se você ainda não é um dos nossos apoiadores, tente ser um apoiador e continuar aqui fazendo com que o BP siga o seu crescimento. Entre lá no programa de Apoia-se e lá, a partir de R$1, você já consegue ajudar o nosso projeto a ele ser mantido, para a gente conseguir permanecer fazendo as nossas publicações, tanto do podcast como do site. E convidamos vocês também para poder participar das nossas lives pós-corrida lá no nosso canal do YouTube. Exatamente, pessoal. E anunciando aí que agora, nesse retorno da Fórmula 1, nós vamos ter uma collab lá com a lojinha da Mari Molinari, né, que é a Morphala 1, não sei, tenho que confirmar com ela, mas já avisando, então na descrição desse podcast vai ter o link das redes sociais, do Instagram da loja, do Twitter da Mari. Conheço os produtos dela. Exatamente, né? Conheço os produtos, verifiquem lá, e se vocês comprarem com o link da gente, compartilha nas redes sociais, vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E anúncios futuros virão nas próximas publicações. E também não deixe de utilizar o nosso link da Amazon, que está sempre presente nas nossas publicações. Por lá, sempre que você fizer uma compra usando esse link, a gente recebe uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescentado na sua compra, na finalização dela. Mas também é uma forma de ajudar o projeto se você não conseguir fazer parte da campanha do Apoia-se. Gente, foi tanta coisa que aconteceu que vocês vão ver que o BBcast vai ser meio que uma linha direta, não no sentido de aterrorizar vocês, mas que quase vai dar para fazer vírgulas, porque realmente foi muita coisa que teve nesse final de semana e também muita coisa que a gente vai comentar. Então, vamos seguir. Primeiro eu já vou pedir, não desculpa, mas eu vou justificar uma coisa. A gente não fez nada ainda referente à ação do Massa, porque eu comentei em alguns grupos de WhatsApp, comentei em rede social, que eu quero ter acesso à tese que eles estão apresentando para defender o direito do Massa em conseguir novamente aí... Conseguir novamente não, porque nunca teve, né? Conseguir o título de 2008, né? Dentro da tese deles, eles devem ter alguns pontos que eu quero rebater. E assim, eu quero rebater porque eu particularmente entendo que ele não tem direito, que já passou 15 anos e N fatores influenciam nisso. Mas para não ser injusto com eles e nem ter chance de falar merda, eu só vou fazer alguma coisa realmente depois que eu tiver acesso e mais informações. Teve a entrevista até lá que a Bárbara Mendonça, amigona nossa do Q3 Podcast, principalmente do GE, né, fez com o Felipe Massa, tá no site do GE, do Globo Esporte. É interessante vocês assistirem, mas é o ponto de vista dele. Eu quero saber o que os advogados deles estão levando na petição que eles estão movendo contra a FIA, FOM e todos mais. Porque tem coisas que pra mim não batem. A primeira delas é eles entrar com uma ação em cada país, alegando que um determinado país não aceita o pedido, então eles vão entrar em outro, o que fere vários princípios universais do direito. Então, assim, eu quero realmente ter a tese. Assim que eu tiver, eu faço, mesmo posterior à decisão, alguma coisa mais concreta, para poder comentar e saber. Mas
duas coisas que eu já quero deixar registrado, que eu já até comentei. Pra mim já prescreveu. 2, o Massa tá querendo realmente mais ficar em voga na mídia do que realmente conseguir alguma coisa. Porque, desculpa, nenhum advogado em sã consciência incentivaria alguém a entrar com uma ação 15 anos depois, sabendo das regras de prescrição. E sim, pesquisei regras de prescrição na Inglaterra, pedi até para nossa apoiadora Ju, pedi para ela, que ela trabalha lá, ela é advogada, está na Inglaterra, pedi para ela auxiliar eu nessa pesquisa, ela me mandou links com temas sobre isso, e realmente já está prescrito. Então, assim, eu não sei o que o Massa quer. Então, como eu não tenho muito dessas informações, eu tenho mais a parte que seria de conhecimento geral, que é a regra da prescrição, que realmente é geral, eu consigo pontuar isso. Mas, eu não sei, vai que eles conseguiram uma tese, vai que eles acharam um caso na Inglaterra em que realmente a prescrição seria afastada, eu não sei. Então, eu precisaria ter mais informações para falar sobre isso. E realmente, depois que a gente tiver, eu e a Débora vai fazer um podcast que a gente, durante as férias, depois que o Massa anunciou essa ação, a gente sentou 2 vezes para gravar, mas eu não senti firmeza nisso. Eu preciso realmente ter mais informações para poder fazer algo mais concreto. Então, agradeço o Rafão, que é apoiador nosso, também pediu esse podcast. Mas, Rafão, você me conhece, você sabe que realmente eu só vou falar quando eu tiver mais informações, mais elementos para poder trazer o assunto melhor abordado. Eu acho que o único comentário que eu faria sobre esse caso é que, assim, primeiro que esse final de semana a gente teve a etapa de Goiânia, né, da Stock Car, e o Jean Todt tava lá no box do Felipe Massa, então, assim, alguma movimentação, alguma coisa ele tá querendo, né? Eu acho que tem muito dessa coisa de tá na mídia, é bem complicado, assim, acho que a situação do Massa, né? Porque uma das coisas que ele diz é que ele perdeu muito depois que ele não teve aquele título, né? Tipo, uma relevância, poderia ter mudado algumas coisas com relação ao esporte. Porém, cara, é um piloto que, assim, é bem complicado, que, tá, ele correu na Fórmula 1, acho que ele tem o seu prestígio, tem o seu destaque, não tiraria isso dele, mas foi um piloto que na Fórmula E foi demitido assim que a bandeira quadriculada da corrida acabou, né? A equipe falou assim, tchau, não dá pra você continuar aqui. E agora ele tá correndo na Stock Car, não que eu não acho que a Stock Car é uma grande categoria, é sim, mas ele também, né, há trancos e barrancos lá na Stock, assim, envolvendo em vários incidentes, coisas assim bem bizarras. Então, sei lá. E eu também penso pelo lado que, tipo, tá, ok, você não teve esse título, mas, cara, você poderia ter feito outras coisas pro teu país. Tipo, apoiar pilotos de base, estimular esses pilotos de base, acompanhar eles, criar, tipo, tudo bem, a gente, sei lá, teve esse título roubado na visão dele, ou teve, tipo, uma queda de tipo, a busca dos brasileiros pelo automobilismo, que é uma mentira, porque a gente tá cheio de brasileirinho aí fazendo escola e chegando nas categorias de base. Mas, pô, cara, a gente tem, tipo, o Fernando Alonso apoiando os nossos pilotos, o Gabriel Bortoleto. E o que o Felipe Massa fez esses anos? Tipo, quais pilotos de base que ele apoiou, que ele realmente esteve ali, tipo, agenciando uma carreira, ou que ele realmente, tipo, se pôs à frente de fazer alguma mudança pro nosso esporte? Não teve, né? Tudo bem que ele trabalhou lá naquela parte de kart da FIA, mas foi isso. Enfim, acho que é mais um palco, mais uma coisa de querer rever, mas assim, se algo mudou no regulamento da Fórmula 1 desde aquele 2008, em que eles falam, né, que tipo, depois da cerimônia da FIA não poderia reverter uma decisão, tipo, depois que o campeão já recebeu o título, não tem como tirar. Se algo mudou desde lá, não vai mudar o que aconteceu em 2008, porque aquela era a regra de 2008. Você não tem como ficar voltando. Enfim, acho que essa é o que a gente pode dizer por agora, esperar ver o que vai ocorrer nos próximos desenvolvimentos aí. E quem vai apoiar, né? Até porque o Bernie Eccleston já tirou o corpo fora. O principal testemunha, né? E as outras testemunhas que ele tem já faleceram. Então, assim, fica difícil. Mas é engraçado que até pra fechar, eu concordo com a fala do nosso amigo Fred, né? Que foi questionado. Que pra quem não acompanha as lives do BP, a gente chama, né, nosso querido Frederic Visser de Fred, é nosso amigo Fred, que ele falou, olha, eu não gosto de mudar resultado 15 minutos depois da corrida, imagina de 15 anos.
Então, assim, o cara da Ferrari já falou isso, então, assim, pô... Enfim, é isso, gente. Vamos pra próxima. Que também não é daquelas pontas assim que a gente fala, nossa, minha nossa, que mudança. Meu Deus. Mudança nenhuma, né? Renovação dos pilotos da Haas. Concordo com o Milani e a Débora que falaram sobre isso, que é que, nesse momento, pra Haas, é o que tem e é o que vale. Eu só acho muito triste o Sergei Sirotkin e o Julian Palmer aí no mercado, Latifi no mercado, e ninguém aproveita esses pilotos. Uma seara de bons pilotos. Uma seara de bons pilotos. Não, pra fazer uma equipe, hein? Porra, Palmer como chefe de equipe, já que as análises do Palmer são tão boas na forma. Cara, alguém pagar F1 TV pra assistir a análise do Palmer, cara. Eu não confio nele me dando nenhum review de restaurante. Quem dirá de corrida. Eu fico indignada com aquele negócio. Nunca assisti, mas eu fico indignada. Eu nem perderia meu tempo. Eu lembro que quando eu critiquei o Leclerc uma vez, vieram, mas o Palmer fez uma análise na F1 TV. Eu falei, cara, você tá vindo com uma tese do Palmer? Você quer rebater uma coisa que eu tô falando com o Palmer? Eu tenho mais propriedade de assunto que o Palmer, caramba. E tem mesmo. Pelo menos nunca fui demitido que nem ele. Enfim, é isso. A Haas renovou, né? Com Ken e com Magnussen. I'm just kidding. Né? Então, assim... Eu acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que pelo menos acaba toda... O Gunter pelo menos termina com qualquer burburinho de possível mudança, até do Leclerc para a Haas. O cara não quis o Leclerc, né? Interessante isso. já começou bem. Final, né? Gente, é aquela coisa. Não era uma notícia que dizer, tipo, nossa, que surpresa. Tipo, a Haas confirmando isso. Porque realmente, tipo, eles vão pra qual lado? Né, eles se traumatizaram com jovens pilotos e acho que a Haas poderia ser uma equipe para poder talvez moldar aí algum piloto mais jovem, pensando a longo prazo, mas não é isso que eles querem, né? Eles acham que... É que de certa forma o Hülkenberg impressionou bastante voltando, né? As classificações que ele tem feito não é ruim, assim. É o carro da Haas mesmo, que é horrível. E aí, o problema conforme a corrida né? vai passando, eles perdem desempenho. Mas o Hulk tem feito alguma coisa ou outra ali com os resultados de classificação. Quando você olha para os números com o Magnussen, tipo, ele tá perdendo um pouco pro Hülkenberg, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo o dele, dentro do que tem ali. Não acho que seja uma dupla excepcional, mas a Haas também não tá querendo arriscar muito, né? E talvez pensando até, tipo, pro carro do próximo ano, que não vai mudar muita coisa, que o regulamento é basicamente o mesmo, que é um ou outro ajuste, tipo, você já tem meio que o grosso com esses dois pilotos, não é? Mas também é uma questão de, tipo, desenvolvimento da própria Haas, do carro, eles não mantêm o nível de atualização, não tem muito pra onde correr, mas é o que eles têm aí. Acho que, tipo, pra todo mundo, de certa forma, um pouco frustrante, porque, tipo, ver o Pietro ali fazendo um teste, não sei o que, tipo, gostaria que o Pietro talvez estivesse num carro de Fórmula 1, mas, pô, ele também tá na WEC, tá no Elms, tá fazendo um monte de coisa. Sim, né? Não, o Pietro, sem dúvida, na WEC, eu acho que tá fazendo bem mais do que se estivesse na Fórmula 1 com o carro da Haas. Mas seria interessante. Bom, acho que realmente não tem muito o que tecer sobre isso. A gente até, a Débora colocou aqui pra gente falar um pouco de expectativas pro restante da temporada. A Red Bull vai ganhar o resto do... não... Max Verstappen é o que eu achei interessante que o pessoal apontou nas redes sociais, né? Cara, a corrida é um caos. Todo mundo sofre com erros de estratégia. Até a Red Bull errou pit stop hoje. O Verstappen segue imune. Ele... Eu também não gosto dessa coisa de sorte, mas ele tem muita sorte de campeão, né? Porque... sorte de campeão. Acho que a única coisa de sorte realmente que eu gosto de colocar assim é a sorte do campeão. Que o cara, ele tem aquela aura... protege ele meio. Protege o carro. Cara, esse final de semana... E também, desculpa, cara. É que esse fim de semana, assim, ele teve alguns erros, né? Tipo, algumas coisas que a gente viu em treino livre, assim. Era a emoção da torcida próxima. Ele com dificuldade em alguns trechos, aí, tipo, tinha aquela discussão lá com o engenheiro. Você quer que troque o ajuste da asa? Ele, não, tipo, deixa o carro assim, tá ruim, mas eu tô andando. Tá ruim, tá bom. Mas aí ele, tipo, cometia uns erros, aí você fica... Aí teve uma hora que ele passou bem perto do muro, eu falei, eita, mano, tipo, agora, né? Mas não bate, ele não toca em ninguém. Aí a equipe na corrida faz undercut pra ele poder voltar pra liderança. É isso, o Verstappen é isso. Esse ano é o ano de... Eu acho que realmente questão de expectativa...
fica realmente o que o resto vai fazer. E o resto, quando eu falo, é briga pelo vice, Alonso, Hamilton e Pérez, né? Porque eu acho que, apesar do que aconteceu hoje, a gente vai discutir na corrida, eu acho que Hamilton e Alonso ainda conseguem disputar esse vice-campeonato contra o Pérez. Depois vai vir. É que o Pérez, só complementando, ele é visto como um adversário muito fraco, né? Então, tipo assim, os próprios já descartam ele. Por mais que ele tenha um carro, que ele tenha como ser o vice, o nível da cabecinha dele já é completamente descartado. Isso a gente vai comentar na hora da corrida, porque, Pérez esquece. Acho que outra expectativa que a gente tem é referente à McLaren, né? O quão aquilo foi realmente pontual, o quanto que aquilo foi um sonho de verão, né? Aquelas 2 pódios do Norris, aquela corrida excelente. Bélgica, a gente até teve aquele momento de tipo, era isso mesmo, não tinha muito o que esperar. Mas, né, a gente sabe que a McLaren vem numa crescente e a Alpine meio que estacionou e a Ferrari é oscilação total, né? A gente não tem como saber o que a Ferrari quer nesse restante de ano. O que eu acho interessante é que, assim, a Ferrari, antes das férias, né? Das férias de fato começar, eles falaram, não, agora a gente vai aproveitar esse gap em que as equipes param de atualizar o carro para poder atualizar o nosso. E aí ter, tipo, um desempenho melhor e ultrapassar os outros. Eles estão mirando ficar na vice-liderança do campeonato. Com o fim de semana que tiveram. Tipo, é a mesma coisa do Binotto, né? Tipo, a gente tem potencial pra poder ganhar as últimas 10 aqui, as últimas 10 corridas. Mas não quer, né? Também fazer o serviço direito não quer. Enfim, eu acho que pra mim, talvez, assim, a expectativa é ver o que vai acontecer com a Aston Martin. Porque a Aston Martin trouxe atualização pro carro nesse fim de semana. Foi interessante, acho que o desempenho durante os treinos livres, o resultado do Alonso. Os resultados do Alonso também tem pelo ar de a corrida ter sido muito caótica e eles são um piloto decisivo. Mas acho que a gente quer ver também um pouco do que vai acontecer com a Aston Martin, né? Porque ao mesmo passo que, sei lá, se a Ferrari for trazer atualizações, o que vai acontecer aí nessa Aston Martin e com a própria McLaren? Esse bolinho que se formou ali. Então, e também tem aquela coisa, na foto que a gente teve esse final de semana, tipo, do álbum, Russell e o Norris, não foi? Pô, os caras também que a gente fica interessado em saber o que tá acontecendo ali, o próprio Piastri. Eu acho que realmente, e aí o outro ponto que eu ia colocar era quem que seriam os pilotos de destaque, né? Eu acho que realmente fica entre os 4. Piastri, Norris, Albon e Russell. Apesar que o Russell hoje tava meio descabelado, mas enfim, né? Hoje foi uma corrida bem atípica para análises. Né? Nem tanto que a gente vai mais dar risada durante os comentários da corrida do que realmente... E acho que também uma outra coisa que eu fiquei... Porque assim, até então, diziam que nos burburinhos de pré-temporada, não, das férias, né? Falaram, o Zhou já tá com o contrato renovado, ele vai continuar com a Sauber e tal. E aí agora, nessa semana, falaram que, não, talvez ele não vá conseguir permanecer na Fórmula 1 por causa de dinheiro, né, de patrocínio. E é um cara também que eu gostaria que permanecesse na Fórmula 1, assim, tipo, não pelos resultados em si, porque... Até pelos resultados. Mas pelo desempenho dele em pista, tipo, é um menino que tá chamando a atenção. Acho que ele precisa de um pouquinho mais de tempo pra poder mostrar alguma coisa. É que, assim, a situação dele é a mesma do Tsunoda, que não tá numa equipe boa. Não tá numa equipe que realmente você consegue ver o real potencial. Porque na hora que você vê, tipo assim, tudo bem que eu sempre zoei muito, brinquei muito Bottas, mas o Joe não fica tão longe do Bottas em corrida e não em... E na hora que a gente for comentar da corrida hoje, a corrida do Joe tava muito boa, dele de Tsunoda. Então, assim, cara, eles são pilotos que eu acho que depois desse quarteto que a gente falou, né, Piastri, Norris, Albon e Russell, vem Joe, vem Tsunoda, o Lawson, que agora também chegou e é um cara que vem, eu acredito que vai se destacar, porque já vou adiantar o meu ponto de vista dele, ele fez o serviço perfeito para um piloto na condição dele. Primeiro final de semana, como piloto titular, só teve uma treino livre, uma classificação, terminou a corrida. Ele fez o que tinha que fazer. Então, assim, foi um aprendizado. O cara foi, tipo assim, jogar ele para se aprender no pior cenário do mundo. E na pior pista que tem. Exato, então assim... extremamente suja, que tem uma variação de inclinação ali das curvas, que é difícil de segurar, choveu o final de semana, então... É muito difícil para um piloto que não tá nesse ritmo de Fórmula 1, né? Sim. Apesar de correr na Superform. E até antes de falar
o que a gente pode pontuar sobre o Lawson é que é o seguinte, ele deu até uma certa sorte, vamos pôr assim, de chegar em Zandvoort e também na Monza, né, que provavelmente ele vai correr, são 2 pistas que ele já conhece. Então, pra ele, vai ser interessante. Então, vamos... E também dos estreantes, ele é meio que o que tá de corpo quente, né? Porque ele tá correndo na Super Fórmula, e a Super Fórmula agora ela tá em pausa porque ela tá de férias. Então também ocasionou que, tipo assim, ele que tá disputando o título lá na Super Fórmula, não vai perder as 2 últimas corridas do duelo do título, porque tá de férias. Então, tipo, ele correu esses dias e tá na Fórmula 1. E tem outra coisa. Super Fórmula, pra quem não conhece, vale a pena. Um dia procura. Tem transmissão no YouTube deles. Super Fórmula, depois da Fórmula 1, ela fica intermediária entre Fórmula 1 e Fórmula Indy, sabe? Em questão de velocidade, é uns carros muito bons, sabe? Não deixa a desejar, não. É uma pena que a gente não tem o apelo de transmissão e de produção de conteúdo da Super Fórmula. Eu mesmo sou uma pessoa que raramente assiste, eu gosto de ver mais highlights, algumas coisas assim, mas as corridas são bem legais. E muitos dos pilotos que fazem a base, né, para ir pra Fórmula 1 correm lá, porque é uma escola muito boa. Sim. Eles pegam uma boa variedade assim, de situações, né? Não, você corre em Fuji, Suzuka, são 2 pistas que já foram do calendário da Fórmula 1 e que tem uma variação, e são pistas boas, enfim. Bom, era isso, agora, então essas são nossas expectativas, ver como é que o Lawson também vai sair, o retorno do Ricciardo, torço para que tenha uma melhora boa, torço para que retorne quando estiver em condições e não que seja um piloto que dirige com metade da mão, né? Stroll. A gente já pode falar, né? Antes de entrar nos treinos aqui livre, falar sobre a possível ida do Stroll pro mundo do tênis. Pro mundo do tênis, né? O que o pessoal faz com clickbait, né? Eu confesso que essa notícia aí não estive dando o clique. Só vi comentários. Não, eu dei risada demais. Eu gostei do que o Ricardo Bannerman, do lado dos carteiros do Auto Radio Podcast, falou no grupo de apoiadores do BP. O Stroll não participou hoje da corrida, que ele já tá focado em Roland Garros, né? Novo Nadal? Novo Nadal. Novo Nadal. Meu Deus do céu, gente. Ele pode também, sei lá, ir lá pra poder catar as bolinhas, né? Você que é menino que fica pegando as bolinhas e devolvendo. Fica pegando as bolinhas. Isso daí é muito sonho de garoto que, tipo assim... umas férias, né? Eu vou pro acampamento de férias, vou jogar tênis. Nossa, eu vou ser um esportista de tênis. Meu filho! Não, e assim... Teu pai vai ter que comprar um time pra você lá também, pô. Mas olha, o lado... uma raquete é mais barato que o carro, né? Acho que o pai dele tá ponderando isso, né? O que é mais barato? Uma raquete ou um carro? Qual a desculpa que a gente vai ter que dar, né? Não, mas assim, é aquela coisa, né? Eu vou ser sincero. Até DJ a gente já teve. E já tá velho. Já tá velho pra esse jogador de tênis. Porque assim, o pessoal acha que tênis é esporte que... Não, que é esporte assim, que o cara pratica no final de semana. Não, tem treinamento e tudo. É um esporte de alto rendimento como outro qualquer. Não é uma coisa... Eu acho que ele deveria se especializar no golfe, que é até transmitido por quem? Pela Band. Exatamente. Então, golfe, mas mesmo golfe profissional ainda sei lá, Tem né? escola de base? Oi? Tem uma escolinha de base? Golfe deve ter. Deve ter. Só os milionáriozinhos, né? Essa criança. O bom é que dá pra ele usar as roupinhas da Ralph Lauren. Né? O pai dele que vende, né? O pai dele que é dono. Não, Ai, meu pai do céu. Então é isso. Propaganda gente. É tudo. Sabe o que é mais legal? O rumor é... Não, pera. O mais legal é... Tá todo mundo sentado na mesa de domingo, assim. Aí ele chega. Pai, eu quero ser tenista. Quer ser piloto de Fórmula 1, né? Eu quero ser tenista. Aí o pai dele pensa... eu Raquete contrato quem? Raquete é um sonho bom, né? Acho que é mais barato também. Eu fico pensando no papo que teve nesse domingo aí. Qual foi a mosca que zanzou por lá pra poder trocar essa fofoca? Eu acho que o Stroll tava mexendo nas coisas velhas dele, achou o Nintendo Wii dele e jogou o esportes de tênis. Do Mario, né? Não, de tênis. Tem também do Mario. Tem do Mario? Uhum. Imagina o Stroll vestido de Mario jogando tênis. Ai, vamos lá. Boa sorte, Stroll, na sua nova empreitada. Boa sorte. Bom, vamos lá, né? Vamos pra sexta-feira de treinos, que foi o único dia que teve pista seca, né, Débora? Mas
Nesse momento a gente já teve o Stroll abandonando, já pensando no Com tênis, problema, né? Mas foi uma sessão em que teve muito testes aerodinâmicos, né? Então... Assim, só pra poder passar por cima da sexta-feira, né? Porque tem muita coisa pra falar do domingo. Realmente tinha aquela imprevisibilidade de se ia ter chuva na sexta-feira. Então, as equipes também, várias, tinham levado atualizações depois das férias de verão ali, para poder fazer alguns ajustes nos carros. Eles aproveitaram essa atividade para poder avaliar os seus carros, para poder ver o que essas mudanças estavam trazendo para os equipamentos. Foi até interessante que antes da sexta-feira, o Mark Craig e o Dan Follows, esqueci o nome dele agora, que é o diretor técnico da Aston Martin, eles falaram, né, porque tinha o risco de chover na sexta-feira, e como eles estavam levando atualizações, eles falaram, se chover ao ponto da gente achar que vai ficar perigoso colocar os carros na pista, a gente não vai colocá-los, porque a gente prefere não danificar as atualizações que a gente tá levando do que, tipo, perder o carro e tal. Então, eles tinham pensado numa abordagem mais conservadora para sexta-feira se chovesse. E não foi o que aconteceu, então eles rodaram, fizeram as avaliações ali. O Stroll não, porque teve o problema no primeiro treino livre. Mas foi uma sessão que a gente viu, assim, em ambas, né? Tanto no treino livre 1 como no segundo. Muitos erros. É uma pista em que o vento acaba atrapalhando os carros. Então ele muda muito, muito rápido de direção e os pilotos nem sempre conseguem, tipo, identificar o que está acontecendo na pista. Vem a acontecer erros e alguns problemas. Então a gente teve piloto tolando em brita, teve essas coisas do pessoal saindo com os carros, enfim. O Leclerc errando várias vezes aquela primeira curva. Sempre errava, sempre passava pelo caminhozinho lá. Mas foi 2 sessões, assim, acho que bem produtivas. O pessoal conseguiu fazer as avaliações que precisava. E coletar os dados que eram necessários e se preparar para o restante do fim de semana, por mais que a chuva tivesse para poder vir. E acho que essa é uma pista interessante, no sentido de que, tipo, você fica 3 semanas aí sem atividade, e quando você volta numa pista que é bem desafiadora, bem no sentido old school, né? E acho que a única coisa que foi, assim, ruim, no sentido, né, foi o fato do Daniel Ricciardo e o Oscar Piastri ter tido aquele incidente no segundo treino livre. E foi uma das coisas que eu até falei pro Romins. Eu achei muito técnico do Ricciardo, tipo, ver que o Piastri tava no traçado e ter se livrado do acidente com o Piastri, porque teria sido um acidente, acho que muito feio, porque ele ia bater de frente com um carro que tava de lado, numa velocidade considerável ali. Então a atitude dele de livrar o carro para poder não acertar o Piastri foi muito prudente. Pena que ele acabou machucando a mão, e aí logo depois, né, a gente já ficou sabendo que ele não ia participar do restante do fim de semana. Mas o Ricardo, ele fez o que tinha que fazer. O Piastri não tinha para onde fugir, né? Onde ele bateu ali na curva 3, se ele descesse com o carro, ele ia ficar também no traçado em que ele poderia ser acertado, ia ter menos visibilidade do que no traçado comum. Não tinha muito como evitar esse acidente, tipo, é uma coisa que acontece. E eu acho que ficou registro pro restante do fim de semana, né, Rubens, dos pilotos quando acertavam uma barreira de contenção, tanto na Fórmula 2 como na Fórmula 1, de tipo tentar ter a reação mais rápida de tirar a mão do volante, né, por causa do tranco que tava dando, de você bater muito próximo da barreira ali e ter um impacto grande. Esse lance do Richard ter salvado o carro dele para não bater no Piastri, eu acho que foi o que gerou ele ter permanecido com a mão no volante. Ele tentou ao máximo levar o carro mais para fora, e eu acho que a batida foi... Eu acho que aquela coisa, quando você vê que vai bater que nem o Piastri, já tira a mão. O Richard não, o Richard realmente estava querendo controlar o carro para não bater no Piastri. E, salvo engano, acho que estava uma Williams passando por baixo, tinha mais um carro passando por baixo. Então, assim, aquela curva de Zandvoort, eu acho muito foda, desculpa o termo, mas mesmo assim eu acho ela muito perigosa. Por causa, principalmente, que você bate em cima, você vai para baixo. Então, assim, você não tem, tipo, uma área de escape. Ali, realmente, eu acho que tinha que ter um jeito do carro ir um pouco mais para fora, ter um jeito do carro pregar e ficar, porque é muito perigoso. Por sorte, até agora a gente não teve nenhum incidente feio, mas... E até para remover os carros, né, eles têm que colocar aquela
calço, né, nos pneus pro carro não descer, porque não tem como não segurar ele. Então, mas assim, pelo menos é o que a Débora falou, é uma estrutura muito boa, é uma pista assim, tá muito bem pensada, tirando os boxes, que é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente, em que você via ali até vários guindastes, a remoção dos carros eram rápido, a reconstrução das barreiras. Tal como em Mônaco. Então, tava bem rápido até. Então, assim... É um circuito que é o que teve discussão até lá na transmissão, né, do Reginaldo Leme com o Max Wilson. De tipo, mas era uma pista que não deveria estar no calendário. Não deveria. Pelos padrões não deveria estar. Né? Os boxes muito apertados, a estrutura, não tem como... Bom, eu entendo que não tem como você ampliar mais o circuito, não tem como você fazer obras para poder expandir a pista. Na verdade, tem, né? O problema é que eles vão perder aquela parte VIP, que é da Heineken, que fica bem ali no começo da curva. Vão perder algumas coisas, né? Então é muito complicado. E a gente sabe que tem várias pistas no calendário hoje em dia que não deveriam estar lá, mas por dinheiro estão. E é o lugar que é de... Assim, a única coisa que eu me questiono só é que, tipo, é o lugar que é da torcida do Max Verstappen. Que, tipo, os fãs migraram pra esse circuito. Porque se tornou caro você também ficar, tipo, e Bélgica e Holanda, porque são duas corridas muito próximas pros fãs. Então eles vão na do país deles mesmo, e a Bélgica tá perdendo público. Mas assim, entre manter a Bélgica e a Holanda, eu gostaria mais da Bélgica. Eu acho que é um circuito que eu gosto mais. Eu acho que poderia espaçar. Isso que eu ia comentar. Eu acho que poderiam espaçar as duas corridas. E outra coisa, entre Zandvoort e qualquer outra pista tiquetiana, árabe, eu prefiro Zandvoort. Eu prefiro Zandvoort também. Porque é uma senhora de uma... Eu gosto muito. E aquela parte que tem ali... Que agora eu sou muito ruim, assim, de localizar a curva. Mas aquele sistema de brita que eles têm, de ter a resina pra brita, tipo, não espalhar pra pista quando o carro entra. Eu acho que é um sistema muito legal, porque é uma coisa que eles também aplicaram em outras pistas, né? Foi avaliado ali e eles conseguiram levar pra outros lugares. Então eu acho que é uma pista que, tipo, é ok. Dentre vários outros, tipo o circuito de Jeddah, que por mim poderia sair, esse é um circuito que eu acho ok. E acho que também o fato da chuva esse fim de semana deu uma outra visão para essa pista, porque é uma pista muito estratégica, ela realmente é uma corrida que precisa de você ter uma boa classificação. Mas o fato de ter chovido trouxe uma outra perspectiva dessa pista que, tipo, nos 2 primeiros anos eu falei, tá, que bom. Não, os 2 primeiros anos foram realmente umas corridas bem... Tudo bem que a de 2022 a gente não assistiu, porque a gente tava no batizado nosso afiliado. Foi boa até, né? Foi uma das coisas que foi boa. Mas enfim, vamos para o sábado com chuva e já vamos pra classificação, né? Porque a gente já teve ali Lewis Hamilton sendo eliminado no Q2. E teve punição também por Tsunoda, né, da Eva? Atrapalhou o Hamilton, né? Foi punido. Não tinha muito o que fazer. Cara, essa pista é que nem Interlagos, é que nem da Áustria, né? É muito apertada, então realmente... Apertada, tempo de volta rápido. E ela é estreita também, né? Ela não é só curta, ela é estreita ainda. Tem vários pontos cegos, né, também. Então não tem muito o que fazer. O tráfego fica muito intenso no primeiro treino livre, no segundo. E dada a condição de que, tipo, a pista tava molhada e foi evoluindo, você tinha que permanecer nela, né? Então o trânsito acaba se potencializando. Mas só uma coisa, tipo, a Fórmula 1 adora fugir da chuva, né? Não quer chuva, não sei o quê. E esse ano a maioria das classificações teve chuva, né? Sim. Teve essa coisa de evoluir a pista, eu tô achando muito legal. Tanto que foi uma das coisas que eu disse lá no Twitter, assim, que por mim, não tira da DRS não fica com essas ideias de tirar da DRS por causa da Red Bull, não. Bota um sistema de irrigação nos circuitos. Vamos também usar a água de reuso, né? Pra gente não ter problemas com o meio ambiente. A gente capta a água da chuva, usa ali e molha a pista antes da classificação. Tá vendo? Bernie Eccleston era um visionário com o circuito de Paul Ricard. A gente que não acreditava. Mas agora... eu acho que é a melhor ideia. Molha todas as classificações e vai molhando. E coloca também, aliás, um sistema randômico, porque aí você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Tipo, pode ser que molhe demais e pode ser que a pista continue secando, mas não vai ser uma obra das pessoas. O sistema que vai decidir, olha só a minha ideia. Votação popular, né? Votação popular, a gente não vota no piloto do dia? A gente vota errado? Vota a quantidade de água. Quantos % de água a gente quer no Q1? Exato. Eu acho que é uma boa ideia. Revolucionária.
Vou mandar. Pessoal da FIA que está me escutando, se eu ficar sabendo que essa ideia vazou aí por vocês, eu sei de onde veio. Exatamente. Bom, e a gente teve ali, né, eu acho que o Q3 foi meio que formado pelas antigas equipes tradicionais da Fórmula 1, né, com Williams, Ferrari e McLaren chegando até o Q3, achei bem legal. O Albon e o Sargento chegando no Q3. Sargento que é o meu estadunidense protegido, porque eu falo, subiu cedo demais pra Fórmula 1. Tá querendo green card, Hugo? Tô querendo green card. Agora que a Chopp e a Shein tá sendo tributado, compensa mais ir pra Miami fazer compras, né? Pra que comprar, né? Real e o dólar tá pau a pau de novo. Tá pau a pau, né? Obrigado, Lula. Tá conseguindo fazer com que nós, proletariado, viaje para os Estados Unidos. Eu não entro, porque eu critiquei muito o hino. Exatamente, né? É que quando você entra ali na parte de imigração, você tem que jurar a bandeira americana, eu né? não Cantar o hino. Você começa a rir, né? Eu boto o hino da Índia. Visto. Faz que nem o Borat. Mas enfim, Albon e o Sargent mostram que realmente o carro da Williams é bom em tem classificação. Algo bom, né? Tem álbum bom, né? Bom. Tem algo bom neles. Mas assim, que pelo menos tá mostrando que o James tá conseguindo dar o norte. É o primeiro cara que tá conseguindo realmente focar a Williams num caminho correto. Isso é muito legal. E eu gosto de quando a equipe que tem poucos recursos utiliza eles numa linha boa, uma linha que vá dar resultados. E cara, eu fico imaginando, a Williams agora era um momento de ter tido um patrocínio que nem era da Martini, né? Pô, por que a Alfa Romeo não vai pra uma Williams, né? Teria sido... É que são dois nomes fortes, né? Williams e Alfa Romeo, mas pô... Só anularia um ao outro. Podia chegar um patrocinador grande, que nem foi a Martini, chegar, olha, vamos entrar aí, um patrocinador master na equipe, pra poder injetar dinheiro. Tô feliz que, quem sabe, tá se criando uma visibilidade pra Williams, o Albon também, que é um piloto aí, tá se destacando, e atrai patrocinadores para que possa injetar dinheiro, e que o James, que, cara, é o cara que parou também só de gerenciar a equipe, assim, na parte técnica ali de pessoal, tá batendo com a FIA, falando, gente, eu tô precisando ter liberação de verba, de recurso, posso ultrapassar o teto, porque é injusto, eu tô parado há 20 anos e, sabe, isso tá sendo legal. Eu acho que é muito legal o fato dele ter ido pra Williams, porque ele tem uma visão de time grande, que era da Mercedes. Ele não tem a visão de trabalhar com um time pequeno desde sempre. Ele teve a visão de experiência de trabalhar com um time grande e foi trabalhar com a Williams, que é uma equipe que se tornou pequena dentro do que aconteceu com a Fórmula 1, mas tem uma história muito grande. E assim, a fase que a Williams viveu com o Capito, eu achava que algo ia mudar, porque, né, tipo, a história com a Volkswagen, tipo, essas coisas também é um nome de peso. Mas o negócio é a vivência da Fórmula 1 e você ter experiência de ter trabalhado realmente com uma equipe grande. E eu acho que os poucos dos pauzinhos que ele já mexeu ali, você tá vendo um certo resultado. Então a Williams tem algo nesse carro, eles conseguiram fazer algo nesse projeto, e o carro da Williams, acho que assim, nos últimos anos era tipo, você via alguma coisa, mas tipo, não tinha pra onde ir, não tinha o que desenvolver. E algumas vezes também parecia que era tipo um carro copiado do show car, né? A gente não tem recursos, galera. A gente vai fazer o show car aqui pra gente pelo menos correr. Então tá sendo bem legal, acho que ver essa movimentação, né, dentro da Williams. E eu acho que ele realmente tem que brigar por isso de, tipo, tentar ganhar mais recursos, de tentar melhorar. Porque não é que a Williams, tipo, se ela melhorar hoje a sede, ela vai estar em primeiro lugar amanhã. É algo gradual, né? Ela precisa voltar a crescer no grid, para poder atrair patrocinadores, ter toda uma movimentação. Então, de fato, tipo, ver uma Williams chegando no Q3 é bem marcante, né? E o trabalho que o Albon tá fazendo é realmente, né? Eu e o Rumis, a gente não é muito team Albon, né? A gente não é muito... A pessoa gosta, assim, muito dele. Mas, pô... É muito doido você olhar por um piloto como esse, de tipo, não dou nada por você. Olha, tipo, o que aconteceu nos últimos anos e, pô, ele tá tirando o que ele pode desse carro, ele tá fazendo o que dá ali com os recursos que tem, tá chegando no Q3, tá tentando brigar por pontuação. Acho que ele tá realmente, assim,
de vários pilotos que a gente viu, é o contrário, né? De vários pilotos que a gente viu andando em equipes grandes, que foram para equipes pequenas e não trouxeram essa mudança, o Albon, tipo, foi um que teve uma passagem muito pequena na Red Bull, né? No projeto ali, foi jogado para Williams e tá aí. Tipo, realmente mais conciso, tá tirando alguma coisa, ele tá se desenvolvendo. E tem se tornado um nome que o pessoal tá cogitando pra poder ir pra outras equipes, que até então, depois de tudo que tinha acontecido na carreira dele, tipo, parecia um crime ele voltar pra Williams, né? Então, eu acho... gosto de morder a língua nesse sentido. Não, eu também, eu acho legal quando a gente fala, afirma uma coisa e depois tem que voltar atrás, porque, cara, com o álbum tá sendo uma grata surpresa. E assim, é que eu tava comentando com a Débora. A Fórmula 2, infelizmente, não tem promessa de grandes nomes pro futuro. Então, assim, cara, eu até falei pra Débora, o Bortoleto, se chegar na Fórmula 2 com esses pilotos que estão lá, ele tem grande chance de repetir um Piastri da vida, ou, se não no primeiro ano, segundo ano, conquistar o título facilmente, porque é tudo NPC lá, não tem esse final de semana aí, pelo que eu li, pelo que eu vi, foi só um churume de pilotagem. Então, eu acho que realmente o Albon se firmando, o Piastri firmando, o Lawson conseguindo essa chance de mostrar, eu fico imaginando que nem você estava falando a gente falou da Haas, a Haas ter fechado com o Magnussen, com o Hülkenberg, e ver o que o Lawson conseguiu fazer, que o Lawson, cara, botou pressão no Leclerc com a Ferrari. Mas a Ferrari não tava tudo aquilo, é uma Ferrari. Esse cara, você já chega na Fórmula 1 botando pressão numa Ferrari, você mostra que você não tem medo de ser desprendido, que N fatores. Então, o fato do Lawson ter terminado a corrida, tipo, sem se envolver em problema. Ele terminou a corrida. Até classificação. Ele fez a classificação do jeito que tinha que fazer. Ele ia fazer mais o que ali? Tipo, não tinha mais o que ele fazer. Então, eu gosto de ver essas peças, assim, porque, pô, é um grid que tá, de certa forma, se renovando, né? A gente tem, tipo, um ou outro ali que é mais velho. Alonso. O Alonso, o Hamilton, a dupla da Haas são pilotos mais velhos. Mas também tá vindo uma galerinha aí que não tá vindo, tipo, da Fórmula 2, que eu digo, mas que já tá no mundo da Fórmula 1, que tá se desenvolvendo, tá tentando fazer por merecer pra poder ficar num grid como esse. Então, assim, até a Haas, talvez, que é uma equipe que, pô, tá precisando de um desenvolvimento, tá precisando de um feedback, talvez no próximo ano, daqui 2 anos, tipo, pegar um álbum que tá se formando ali, tipo, bota ele aqui pra poder correr com a gente, pra poder ajudar, talvez funcione. Sim, e ainda no Q3, né, já no Q3, né, a gente teve a dupla da McLaren novamente, a dupla disputou a pole com o Verstappen, mas só que daí é aquela coisa, a pista vai melhorando, e o Piastri, como abriu volta antes, acabou caindo para 8º lugar, mas o Lando Norris conseguiu um 2º lugar, que seria algo, nossa, muito maravilhoso ele conseguir manter se tivesse tido início de corrida bom. E a gente também teve o destaque, né, que o Norris conseguiu isso, aí depois o Albon, né, conseguiu o 3º lugar, 4º, desculpa, falha minha, mas eu acho que assim, o Albon e o Norris foram realmente os maiores destaques. É que a pole é que o Norris falou, né, todo mundo já sabe que o Verstappen vai fazer, né, então a gente disputa o 2º lugar. Mas de qualquer forma, também a discussão da questão da utilização do DRS, da diferença que tem. Não, é interessante pensar no que poderia acontecer, que talvez esse tempo estaria ainda mais próximo. Posso falar aqui que eu, se fosse a Fórmula 1, que pensa em banir o DRS, as classificações é sprint. Ali poderia ser Tira o DRS. Tira o DRS das sprint também. Pode ser também. Pronto. Bom, mas todo mundo tem direito a usar DRS, não pode usar pra defender. O Verstappen fez uma boa classificação aí, pole de novo, pole pra torcida inteira ver, então é o show que ele faz, né? E acho que foi triste só o Piastri, você ver ele caindo ali. Agora, o destaque também negativo foi que quem bateu? Leclerc e Sargent. Mas aí eu vou passar pano pro Sargent, que é o cara... É a primeira vez que ele chegou no Q3, né? Primeira vez que chegou no Q3. E eu julgo que, assim, ele tá mais acostumado a pegar a classificação, nessas últimas classificações que teve chuva, no Q1. Tipo, ele sabe a condição que é você andar na pista com a pista molhada ali no Q1. Não avança, mas tá ali.
Chegou no Q3 com a pista, tipo, agora a gente vai botar o pneu macio, porque chegou a hora de botar o pneu macio. Só que você tem que andar nesse trilho aqui. Pra o cara cometer um erro, que nem o Sargent, que não tem experiência de estar ali naquela condição, é fácil. Dos 10 pilotos que estavam na pista, o único que se cometesse um erro e todo mundo bacana, beleza, ele cometeu erro, vai pra casa, você não tem culpa, era o Sargent. Agora, o Leclerc, que é o Mr. Pole, né, que todo mundo fala, nossa, o cara é o mestre das pole. É o mais rápido. Ele errou feio, errou rude. Aí eu vi o pessoal defendendo, mas olha o onboard dele. Cara, você pode assistir o onboard, pode ver a telemetria. Ele errou. Acontece. Mas acontece o quê? O Leclerc tá constantemente errando. Cara, tem vezes que você só tem que fazer o ABC. Acabou. Você só tem que fazer o feijão com arroz. Você não tem que ir com o carro no limite. Você não tem que entrar na curva, tipo, tudo bem, é uma disputa pra você fazer a volta mais rápida. Mas, pô, teu carro não tem equilíbrio pra poder fazer isso numa pista como essa. Tipo, cara, faz um feijão com arroz pra você largar pelo menos em segundo e terceiro, porque a McLaren tá fazendo o feijãozinho dela ali e tá funcionando. O Carlos erra também bastante, mas, tipo, tem hora que ele só faz o feijão com arroz dele ali e ele tá ali. E o Leclerc, eu acho que ele abusou demais. Tipo, eu acho muito foda que ele, tipo, mas a gente tem que entender que ele quer andar no limite. Cara, tem hora que você não tem que andar no limite do carro, você só tem que entregar. O que a Ferrari hoje, ela precisa que entregue. Ela não tá precisando que você faça malabar, porque você não vai ganhar. Existe uma diferença entre você andar no limite e você andar no limite e respeitar esse limite. Senna, Schumacher, Vettel, Hamilton, Verstappen, são os caras que andam no limite, mas eles respeitam o limite. Eles sabem aonde, sabe? O limite deles, tipo, não é você ir no muro. O limite deles é você passar antes do muro. Exato, então assim... Você comete um erro ou outro, mas... Tipo... E o Leclerc, ele não tá mais em posição de errar, ele, sabe? Ele é o cara que quer se firmar como o primeiro da equipe, ele é o cara que quer se firmar como o cabeça da equipe, tá, mas não erre. Também teve aquela discussão, né, dele com a equipe de, mas vocês me liberaram com um pneu e não sei o que, tipo, o momento que vocês me liberaram não tava correto, mas, pô, cara, tipo, você não tava virando as voltas que precisava de você quer mais o quê? Não, a equipe... Qual o trabalho que a equipe vai fazer do box, sendo que a pista tá em evolução e quem tá na pista é você? Tipo, aí, na hora que você precisa ser decisivo, porque você tem que chegar ao Q3... Mas esse negócio de trânsito... E aí, quando chega no Q3, faz um... Esse negócio de trânsito em classificação é uma coisa que eu sempre achei muito engraçado. Se tá trânsito, outros pilotos também estão fazendo volta rápida. Então, assim, é complicado, sabe? Desculpa, Eco. Não dá pra você simplesmente tirar todo mundo da pista e deixar fulano fazer a volta. E é aquela coisa, né? Você tem um tempo curto, uma janela pequena. Eu não vou ficar falando, não, fica aqui nos boxes até liberar a pista. Aí não libera, opa, que nem já aconteceu, que nem foi com o Russell na Hungria. Liberou ele num momento em cima da hora, que ele não conseguiu abrir volta. Então é complicado. Então, assim, eu acho que nem para um nem para outro. Eu acho que tem que ter um conciliamento entre os pilotos. É lógico, se a gente pegar dos 20 rádios, provavelmente outros 19 pilotos também devem ter tido reclamações, mas colocaram o rádio do Leclerc, porque o Leclerc é aquele cara que nesse momento é o que está sendo mais julgado pelos erros, porque Verstappen, ele passeou na brita, tranquilo, o cara ganhou a corrida, fez a pole, o que você vai falar? Isso daí não manchou o final de semana dele. O Sainz passeou pela brita no final de semana, virou meme, comparação com o pai dele, pontuou. Essa que é a diferença entre você captar o rádio de um piloto que está sendo questionado pela sua capacidade, pelo seu desempenho na pista, e outros que ninguém tá nem aí que isso aconteceu, porque o cara tá entregando, porque o cara tá fazendo. Porque a partir do momento que ele é o nome da equipe, né, que a equipe faz o possível para que ele seja o primeiro ali também, eu acho que a gente espera, tipo, que então que se faça, pelo menos às vezes, o básico. É que assim, toda vez que a Ferrari teve um piloto em que ele se tornou o primeiro piloto, cara, foram nomes. Não é nome, qualquer nome. Até a primeira vitória em Zandvoort foi quem? De Ascari. Pô, Ascari foi bicampeão pela Ferrari, sabe? Já tinha uma história, tudo. Então, assim, aí você pega, você vai pro Lauda, você vai até pro Prost, que teve uma passagem ridícula pela Ferrari, mas quando a Ferrari tava com ele ali, o cara, sabe, brigou por título, brigou por isso, brigou por aquilo, brigou pelo carro ser melhor, sabe? Foi demitido porque criticou a equipe. Você teve o Schumacher, que, pô, Schumacher, eu acho que foi o cara, mesmo a gente ter tido outros grandes no passado,
foi o primeiro cara que demonstrou como é você encabeçar uma equipe, como você ser o primeiro piloto de uma equipe. Você teve até o Vettel, que por mais questionável que tenha sido a fase dele na Ferrari, ele não ficava quieto, ele discutia, ele buscava melhorias. Agora, o Leclerc, uma coisa que eu critiquei uma vez ali no Twitter, o pessoal veio me atacar, e eu acho que eles não entenderam, é que eu falei que o Leclerc ele é muito passivo. Passivo, o oposto não é ser agressivo. Passivo é você ser ativo. O Leclerc não é um piloto ativo na Ferrari. Pode ser que ele esteja se tornando, sim, mas só que querer se tornar da noite pro dia o cara que quer dar o norte pra equipe, sendo mas que é ele não sabe ele é olhar a ativo bússola. em um momento, né? Em um momento ali, tipo, ele bota a voz mais alta, tipo, vocês erraram. Ao mesmo tempo que ele vai lá e comete um erro e, tipo, a culpa é dele. Algumas vezes, tipo, a culpa é realmente dele. Só que eu entendo, tipo assim, a equipe, ela tem a parcela de culpa de não ter um carro favorável, que, tipo, os pilotos têm que, né, ficar ali, tipo, na corda bamba pra poder gerenciar, que é um carro que tem dificuldade, mas, pô, cara, a única coisa que a McLaren, não, que a Ferrari tá precisando agora é pontuar. Eles não estão disputando um título, e por mais que almeje a segunda posição do campeonato, a gente sabe que é meio irreal brigar por isso, mas você precisa pontuar, é o básico. E assim, foi o que eu falei lá no grupo do BP, né? Eu acho que é complicado, tipo, quando os fãs não conseguem enxergar, porque, tipo assim, nunca a culpa é dele, nunca a culpa é do Leclerc. Né, tipo, eu sei que algumas vezes, tipo, ele assumiu a culpa, que a culpa era mais pro carro, que foi meio ruim nesse sentido, tipo, dele ter pegado a culpa pra ele não ter estourado com a equipe. Mas, porra, tem algumas horas que a culpa é dele, que o erro é dele. E aí, tipo, quando a gente fica passando a mão na cabeça dele, tipo, mas coitado, né? A Ferrari tem um carro ruim, né? Poxa, ele não consegue com esse carro. Pô, cara, você não consegue com esse carro, mas você tá fazendo o quê pra poder mudar esse carro? Não, tipo, qual é o teu feedback que tá ajudando a mudar o carro? Eu acho que assim, falar que o carro da Ferrari não é bom e o cara não tem muito o que fazer, desculpa. Cara, a Ferrari é aquela equipe que você, na hora que você for falar de um piloto, você já teve vários cenários com outros pilotos que passaram pela mesma situação e não fizeram o que o Leclerc faz. O carro da Ferrari não é bom. Cara, o carro da Ferrari não foi bom. O Schumacher disputou o título 96, 97, 98, 99, sabe? Foram antes que o carro da Ferrari. O Vettel até aquela cagada no Canadá, ele tava disputando. Não, na Austrália. Austrália não, Alemanha. Na Alemanha. É que na Canadá teve a crueldade com ele de tirar ele da vitória. Mas, cara, Felipe Massa, que até hoje eu achei interessante que lá no grupo da GPTech o pessoal falou, né? Não, quem foi que falou, gente? Del Valle, tio Delvas, do podcast F1 Brasil, falou isso. Falou que o Leclerc é o Felipe Massa, da Fórmula dos anos 2020. Muito rápido, bom de classificação, mas quem erra muito. É o cara que... Mas o ruim é que ele tá ficando marcado pelos erros dele. Aí, tipo, como que você defende? Mas o carro guinou pra um lado. Cara, até virou meme o Hamilton na sexta-feira. O carro indo pra um lado, ele virando com outro volante pra acertar outros pilotos. Relâmpago Marquinhos aprendeu. Exatamente. Fazer na terra. Nossa, aprendeu. Então é um carro vermelho também. É engraçado. Entendeu? Você vê o Leclerc meio que estacionou nessa evolução como piloto. Aí você tem o Lando Norris e o Piastri subindo. O Albon, que tava chafurdando fora da Fórmula 1, tá voltando. E o Leclerc ainda tá na mesma. Porque assim, o Leclerc, desculpa, eu não vi evolução nele. É um piloto que, desde que saiu da Fórmula 2, que passou ali pela Alfa Romeo, teve aquele ano de embate contra o Vettel, ele continuou o mesmo. Ele não teve evolução. Verstappen, que era um cara que a gente criticava pra caramba, evoluiu muito. Até o Hamilton, que de certa forma não tinha mais pra onde ir. O Alonso, que não tinha mais. Você vê que tem... Assim, eu entendo a Ferrari querer ficar com ele, porque, pô, também vocês já investiram dinheiro nele e vocês vão pegar qual piloto? Não, e ele não é um piloto ruim. Ele não é um piloto ruim. Ele é bom, ele é rápido. Exatamente. Ele não é ruim. O ruim é que, tipo, às vezes ele só tinha que fazer o básico. Mas é o que eu falo, que às vezes não tem esse discernimento. Tem piloto que não vai ser que nem foi o Piastri, não tem como foi o Hamilton, que é aquele cara que você já tira da base, já joga na Fórmula 1, o cara entrega. Ninguém nunca... É difícil você ter um Hamilton novamente, que é o cara que chega no primeiro ano disputando o título. É muito difícil, porque o Hamilton, cara, é um deus fora do normal. Ele é igual o Schumacher, igual o Senna. 5 anos, às vezes, vem um aí. Exato, mas só que
o Leclerc, pra mim, ele era o cara que tinha que ter ficado mais um ano na Alfa Romeo. Então, eu acho que assim, o Russell teve essa experiência de amargar lá na Williams até merecer estar na Mercedes. O Albon, tipo, teve... ali foi muito precipitado com ele, mas hoje a gente vê que, tipo, deu bom ali. O Gasly amargou na AlphaTauri também, depois de tudo que tinha acontecido na Red Bull, mas tá na Alpine, tipo, tem uma posição um pouco melhor, fez uma puta corrida. Eu acho que assim, quando a gente fala que o piloto de base ele precisa pelo menos de uma equipe intermediária pra poder passar, pra poder ir pra uma grande, o Leclerc fez isso, só que a carreira dele se tornou muito bagunçada por causa de tudo que aconteceu na Ferrari, né? Tipo, o Marchione morreu, aí, o que a gente vai fazer? Vamos trazer ele. Pô, deixa ele mais um ano lá, cara, deixa ele mais um ano. Um piloto que não teve esse negócio de começar numa equipe pequena, mas começou com um carro de equipe pequena, foi Norris. E evoluiu. Ou enfim, né? Não vai ficar o podcast só do Leclerc. Tem que descer a lenha dele na corrida também. Exato. Na corrida eu não vou descer tanta lenha porque ele teve... ali é que a Ferrari, ela bate e humilha, né? Ela bate e humilha. Eu entendo, Leclerc, eu entendo, é difícil. Né? Não, vamos pra corrida, porque na corrida teve bastante coisa interessante, dá pra gente discutir. Vamos começar. Tem pergunta também do pessoal. Tem perguntas, mas primeiro a gente vai comentar só sobre o erro da McLaren, né? Porque assim... É bem interessante, deixa eu contar primeiro como é que tá sendo a experiência nossa. A gente, né, depois que nosso educador financeiro, Rafael Celone, mostrou que a gente tinha alguns gastos a mais, a gente começou a cortar alguns gastos, entre ele foi tirar a TV por assinatura, vamos assistir pela F1 TV. Que era uma coisa que realmente eu já sabia que ia dar um pouco de merda, porque a gente comprou pela F1 TV, tem um delay. Então eu já não fico no Twitter durante a corrida, que é pra não tomar spoiler. Mas só que a gente tem que assistir olhando o timeline. Mas o spoiler era de 20 segundos antes. De 20 segundos. A gente tá assistindo pelo timeline. Então, live time. Então daí você começa a ter uma diferença de quase um minuto, né? E, cara, da aerodinâmica foi muito interessante. Na Holanda é muito bom. Na Holanda é sensacional. Porque teve a largada, na hora que terminou a primeira volta... Tava largando ainda. Não, ainda tava largando. Aí começou a entrar os carros no pit, a Débora, tá todo mundo indo pro pit. Não, nem todo mundo, as McLaren ficou. Eu falei, vai dar um salto, vai ganhar. Depois na hora que mostrou a tela, a chuva, eu falei, fudeu. Ferrou, meu pai, por quê? E aí foi, né, a lambança da McLaren com os dois pilotos. Com os dois, que me irrita, que foi com os dois. Não, mas deixa eu falar agora. Não, dava pra falar assim... Piastri, entra. Lando, já que você tá em P2... Não, mas aí a McLaren se justificou. Ela vem justificativa da McLaren. Justificativa do Tava preocupada na corrida do pato. Eu achei a justificativa interessante. Porque com o Norris teve lá o negócio, demoraram um pouco, mas chamaram o Norris primeiro. Mas deixaram o Piastri com o pneu macio, porque ele tava... Diz a McLaren, tá? Que a pista molhou e ele tava andando bem com o pneu de pista seca, né? Ele tava rendendo mais até... do que o pessoal que já tinha parado e botado os intermediários. Só que, assim, teve um segundo ali que não tinha como fazer a parada dupla, né? Quando resolveram parar os dois, não tinha como fazer a parada dupla, porque pit não permite essa audácia. E aí ele começou a perder rendimento porque choveu mesmo, mas eles... tiveram a experiência de ver o Piastri andando de novo na chuva e agora num circuito mais assim. E ele andou muito bem com o pneu slick em chuva. Então assim, a McLaren falou, pelo menos foi bom ter largado ele lá na pista, porque a gente viu que ele anda. Não, nesse ponto assim eu concordo, cara. O Piastri, parabéns, McLaren. Ele humilha as concorrências quando é andar na chuva. Ele, pra mim, é o melhor... E a gente já tava vendo isso em classificação, Não, foi na Austrália, né? Que ele já tinha mandado bem. Canadá. E agora... Não, assim, mas assim... Eu mesmo já não esperava muito de Zandvoort. Eu lembro que até a gente, nas pistas que a gente tava analisando, falou, não, Bélgica e Zandvoort são duas pistas que realmente a McLaren não vai render. Monza, que é onde que ela poderia render, vai depender de uma asa traseira nova. Não sabemos se fez ou não, ainda é um mistério. Eles estavam com a asa nova esse final de semana. É a asa de Schrödinger, né? A gente só vai saber na hora que ela aparecer, ou não. Então vai ficar complicado. Mas, pro deleite do fã da McLaren... E pro delay, nossa. A gente tem a Mercedes, que também... Cara, a Mercedes aí entra a pergunta da nossa apoiadora Solange, que também se tornou apoiadora bem recente. Muito obrigado, Solange, pela confiança e pelo carinho e pelo apoio. E ela pergunta, né? A Mercedes era mesmo boa nas estratégias e pit stop, ou ter um carro bom e pilotos melhores ajudou mesmo com as cagadas?
não é possível uma equipe 8 vezes campeã consecutiva fazer as bizarrices que ela está fazendo. Tá, deixa eu só dar minha desculpa aqui. Eu dei umas travadas na leitura, que realmente já é 1 e pouco da manhã, a gente tá gravando aqui, eu já tô dando aquelas piscadelas. Mas, Solange, uma coisa que até em algumas lives a gente comentou no passado, é que, assim, a Mercedes, ela nunca foi muito boa de pit stop estratégia. A Mercedes, o que acontecia? Assim, teve uma dupla boa, o Hamilton sobrava, tinha um carro muito bom, nem a aerodinâmica era boa, era um carro que casava o conjunto muito bom, e assim, a estratégia dos pit stops era algo secundário. No entanto, que quando a Mercedes é exigido estratégia e jogada de pit stop, ela não se dá bem. Ela fica meio perdida, ela não se encontra. Quando tem essa coisa, tipo, variável, né? Que assim, é muito 50-50, né? Ela ficou muito tempo soberana na Fórmula 1, que ela não teve que ter esse tipo de educação, vamos pôr dessa forma, de aprender a fazer boas estratégias. Ela, assim, quando ela tá na liderança, ou quando ela tá tendo uma boa corrida, as estratégias dela é perfeita para aquele cenário. Agora, quando muda, e quando ela já cagada, é uma cagada colossal. É, né? Cagada colossal. Então, realmente, tipo assim, a corrida a gente teve uma cagada colossal ali, porque eles erraram naquele começo. A gente mandar o Hamilton de pneu médio com todo mundo de macio, que a Mercedes queria? Tipo, a pista tava fria. A pista tava fria, tipo, tinha ameaça de chover daqui 2 minutos. Tipo, o pneu médio ele não aquece direito e eles estavam dando a volta de instalação e já tinha começado a chover, tipo... Eu achei muita bizarrice deles ali, tipo, o Hamilton já não tinha feito uma classificação boa, e ele de pneu médio contra o pessoal que tava de macio, eles queriam o quê? Que ele fizesse o quê? Que milagre. Depois, né, tipo... Não, esse é o tipo de milagre que se é uma pista, Silverstone, Monza, Brasil, Interlagos, você pega uma pista que nem a do Canadá, que ele corre bem. Mas é uma pista que tem dado. Não, Hungria, que é são pistas que ele anda bem, e que são pistas em que você... tem uma dinâmica diferente do que é Zandvoort, beleza, mas Zandvoort já é aquela pista fora da caixinha, ela já é uma pista diferenciada. Mas é uma pista que eles não têm dado também, tipo, Exato. Eles não têm dado dos pneus, assim, tipo, nessa situação de chuva. Foi a primeira vez que aconteceu isso de, tipo, chover e você precisar trocar o pneu. Não tinha borrachamento pra pneu médio. Não é igual. E também, tipo, a areia na pista, molhada. Tipo, bizarro aquilo. E é algo que acontece, né? Você tem que levar em consideração isso. Tu também, tipo, teve outros pilotos que ao longo da corrida, os times resolveram botar pneu médio. Tipo, depois que secou a pista, não sei o que. Não tinha condição. Pneu duro no Não Russell. tem condição, não tinha nenhuma de usar médio e pneu duro, assim, tipo, nesse alvoroço que tava. E isso também é uma falha do piloto, assim, desculpa. Olhar e falar assim, gente... É que com a chuva zera, né? O negócio de, tipo assim, você não tem que cumprir uma parada obrigatória de usar 2 tipos de pneu. Cara, só usa os pneus macio tá sobrando. Sobrando, exato. Então, assim, é por isso que eu falo que às vezes a Mercedes, quando ela erra, ela erra com os pilotos. E eles admitiram, né? A Mercedes admitiu que realmente errou feio. E, tipo, a pilotagem do Hamilton e a do Russell foi o que salvou no restante da corrida. O Russell, entre aspas, mas salvou, assim, tipo... o Hamilton a gente já vai comentar da pilotagem dele, que esse final foi Tsunoda barra Hamilton, né? Tsunoda barra Hamilton. E é isso, Solange. Eu acho que realmente a Mercedes, ela nunca foi realmente a mestre de estratégias. Eu nunca vi ela realmente nessa posição. Eu sempre vi equipes boas de estratégia, sempre foi a Red Bull, a Ferrari já teve um passado bom de estratégias. Hoje, realmente, é aquela coisa, ela não consegue fazer boas estratégias para os 2 pilotos, é sempre para um só. Então, eu acho que por hora mesmo, quem manda bem de estratégia é a Ferrari, a Red Bull. Nossa, falei todas. Falou todas mesmo, é que realmente faz alguma coisa. A Williams tá fazendo, com o Albon, consegue fazer boas estratégias. Não, mas o Albon também, assim, outra coisa que tem que dar o braço torcer, né? Cara, ele sabe lidar com os pneus, assim, tipo, ele é o rei da Pirelli, né? Se eu sou a rainha da Pirelli, ele é o rei, eu gostaria de tê-lo, ele ao meu lado, para discutirmos a gama de pneus. Porque, eu acho cara, que a Fórmula 1 ele começa faz a um custar trabalho ele, muito né? bom. Ele faz um trabalho muito bom de gerenciamento. E é aquela coisa, e aí que tá o neo do gerenciamento de pneus, que é uma das críticas que eu tenho com o Leclerc. O Albon gerenciando pneu, ele consegue ser rápido. O Leclerc gerenciando pneu, ele é lento. O Albon, ele fez um trabalho muito assim, tipo, da equipe falar, tá, a gente não vai parar, você vai ficar com o pneu macio e tá chovendo.
E ele ficou lá e passou a chuva, tipo, os outros pilotos. Teve aquela coisa de, não, vamos, as equipes, né, vamos trocar pra médio, vamos fazer mais uma troca e botar outro conjunto de macio. E ele foi ficando e foi subindo e, tipo, veio o pessoal defendendo trocando posição. e defendendo a posição. E você fala, tipo, gente, esse menino vai trocar o pneu quando? Ele fez 42 voltas com o pneu macio, antes de trocar. E ele fez o pneu macio render. E aí todo mundo ficou assim, mas como que esse pneu rendeu? E vale considerar que eles estavam com a gama dura de pneus, né? Não a mais dura, mas a gama dura de pneus. Tipo, não era pra ele estar... Tipo assim, é uma pista que tinha chovido. O nível abrasivo dela acaba aumentando porque... Lava. A pista tava suja por causa da areia. Então, é meio que... comum, assim, tipo, nessa coisa de processo de evolução na pista, o pneu começar a arrepiar, o pneu dele tava de boa, e ele vira numa volta constante, gente. Olha, o papel do álbum e o trabalho que ele faz com os pneus é louvável. Não, o que eu ia falar é o seguinte, eu queria saber, o álbum desse aquele cara que a chinela Havaianas dele dura, né? Você ainda falou aquele Havaianas que é raro e é um dos mais bonitos, que é aquela de solada amarela, branca. Do álbum deve ter a mesma chinela desde os 12 anos, sabe? Moleque que dura tudo. Porque, olha, sensacional. O trabalho dele foi muito bom. E acho que sim, o legal também, no caso dele, é que eles sustentaram a estratégia, né? Tipo, porque o resto do pessoal ficou meio perdido quando a pista começou a secar, que eles tinham que voltar a trocar de pneu intermediário pro pneu de pista seca, ou quem ficou com o pneu de pista seca ainda com a chuva, né? Tipo, teve essa difícil situação de, tipo, você assumir o que você tava fazendo ali. Tipo, cara, a gente tá de pneu macio na chuva, aí a gente vai vai estender a parada, né? E ele comprou, ele ficou, e teve vários que não deu, tipo, foi trocar pneu, foi passar por outras coisas que acabou também prejudicando a corrida. Então é louvável o trabalho do álbum. Sim, sim. Bom, e aí até só a gente coloca, né, nem vou falar da Ferrari, porque olha... Não precisa falar não. A estratégia da Ferrari também foi outra, olha, que pelo amor de Deus. Aquela primeira parada com o Leclerc... Não, primeiro que ele já tava com a asa arrebentada. Aí ele para no box e vai trocar a asa. Não, a gente vai dar 2 cliques aqui na tua asa que tá quebrada. Vamos trocar o teu pneu que não temos aqui. Teve uma foto que postaram... Do jogo dos 7 erros. Que tá todos os mecânicos paradinhos esperando o Leclerc. Mas cadê o pneu? Não tem o pneu do lado. Vocês iam trocar o quê? Ia tirar o pneu e matar ele sem... agora a gente tá brincando com um carro, tipo, de volta pro futuro, né? O skate. Né? Eles acharam que ia assoalho. Um propulsor ali no assoalho e ele ia sair o quê? O monotrilho? Ai, gente, olha, a Ferrari, ela fez realmente aquilo ali, tipo, quando você sai da tua casa, que você marcou uma viagem, né? Tipo, você falou, pô, vou fazer o batizado do meu afilhado esse final de semana. Aí você tá na sala de embarque e você lembra que você deixou o documento na sua casa. Esqueceu o passaporte. Você vai batizar a criança como? Não vai batizar essa criança, entendeu? Assim, parabéns, Ferrari, parabéns. Vamos organizar um pit stop, mas a gente vai tirar o pneu que tá no carro dele e enganchar de novo, porque não trouxemos o pneu. E ainda, com toda a lambança, conseguiram fazer o quê? Botar o Carlos Sainz atrás do Leclerc. Ferrari! Não, e aí que tá, né? A Ferrari foi a primeira vez que inverteu a posição a favorecer o Carlos Sainz, né? Nossa, que milagre, não é? Que milagre, né? Não mandaram o Carlos defender o Leclerc a todos os custos. Né? Mas até o Carlos Sainz falou, gente, eu tô mais rápido que ele. Porque avisar, né? Carlos, o Leclerc tá com a asa danificada. Então fala pra ele não me segurar. Quer que eu faça o quê? Quer que eu remenda a asa dele? Quer que eu troque a minha pela dele? É isso? Você quer que eu saia no meu carro e bote a minha asa no carro dele? Porque o pneu vocês já não estão tendo, né? Nossa senhora. Essa equipe virou... Cara, todo final de semana eu vou lá denunciar eles no Instagram. Você tá fingindo o quê? Você é uma equipe de Fórmula 1. É mesmo, né? Nossa. Todo final de semana. Ai. Não, e não ter trocado a asa naquela parada foi ridícula. A gente tinha perdido todo aquele tempo. Não, o melhor é a imagem do cara indo com a pistolinha lá pra poder... Cadê o parafuso? Pra poder dar clique na asa, só que a asa não existia. A asa estava quebrada, meu anjo. Ai, não, e aí, como a gente disse, né, a Ferrari, ela
não só bate, como ela humilha, né? Tem a pergunta da Aninha. Eu tô lendo ela. Ô, Aninha. Ô, Aninha. Ô, Aninha. Aninha, Aninha, querida. queria ter sido aluno seu. Sério. Aninha é uma pessoa divertida. É uma pessoa divertida, cara. A pergunta é possível defender a Ferrari após manter Leclerc na pista, mesmo sabendo o problema no carro, até ele ser ultrapassado pelo estreante na Fórmula 1? Porque mantê-lo tanto tempo na pista sendo ultrapassado por todos... Então... A Ferrari, ela tava lá nos boxes, ela tava esperando, ele vai ser ultrapassado. A Ferrari... Não só pela Haas... A Ferrari, existe dois tipos de pais. Aquele que a criança faz uma arte, o pai só pega a criança e fala assim, em casa a gente conversa. E a criança já sabe ficar quieta. A Ferrari não. A Ferrari é aquela que a mãe já arranca o tamanco, joga na cabeça da criança, cata ela pela orelha, arrasta, baixa a calça e começa a dar palmada na bunda dela. A Ferrari é essa. Ela humilha. A Ferrari é a surra de mãe. Assim, aquela surra que quando você vai no seu psicólogo fala assim, terapeuta, sei lá, fala assim, vamos chegar na profundeza dos seus traumas. Qual que é o teu primeiro trauma? Ele não lembra, porque só teve trauma. Ele não tem um primeiro. A vida é um trauma pra ele. É a vida do piloto da Ferrari. Correr com a Ferrari é um trauma. É um trauma. Por isso que, cara, é sério. O cara pra ser piloto da Ferrari, ele tem que ser muito bom. Porque assim... se você fica no intermediário ali, meu filho, olha, você sofre. Por isso que eu falo, cara, pra mim, o Barrichello foi mais do que o Felipe Massa na Ferrari. Não disputou título. Não disputou título. Mas, cara, fazia até onde ele podia. Então, assim, agora não. Os caras são... Não, e a Ferrari terminou a corrida, né? Aí eles, a gente deixou o Leclerc lá, mas a gente achou que era só a asa. Depois a gente viu que era um assoalho. O Lawson diminuiu 2 segundos pra ele? Mas o que é 2 segundos? O Lawson, pô. Eu pensei que era o Ricciardo que tava na... A Ferrari não acompanha o final de semana. Eles ainda achavam que era o Ricciardo que tava no carro. Opa, que menino é esse? Que é esse aí? Não é o Ricciardo? Não é o Lawson? Ah, tá. Recolhe. Eu tenho certeza que eles estavam lá no box. Tenho certeza que eles estavam lá. A gente vai esperar um a um passar o Leclerc. Aí eles devem falar... Eu aposto que o Lawson não passa. É novo. É novo. Se o Lawson passou, a gente tira ele. Humilhação. A equipe tem a cara de pau de humilhar o piloto mais ainda. É por isso que o Leclerc bate essa busca desse carro. Não, é muita humilhação, né? Mas assim... Acho que Não, pera, mas o negócio tá equilibrado na Ferrari, né? Isso eles não podem dizer que não que tipo, tem um benefício pro Leclerc, porque eles humilharam o Carlos Sainz também igualzinho, e agora humilharam o Leclerc, que é equilibrado ali. Não, foi em Spa, né? Foi. Spa, que o Sainz também tava o carro quebrado, tava sendo ultrapassado por todo mundo. Não, mas vai ficar aí Até... O que vocês querem dar a marca de tipo, o piloto completou 70% da corrida pra poder não danificar os números dele, as estatísticas? Porque eu não entendo, Ferrari. Não, Ferrari tá complicado. Desculpa, gente. A gente riu. Talvez você não entendeu nada. A gente bota uma legenda aí pra você uma hora. Desculpa. Bom, ai, humilhação. A gente já comentou, né, sobre o álbum trabalhando os pneus macios, né, na chuva durante o resto da corrida e tal. Não, ele e o Piastri, pista molhada de pneu. Cara, eu acho... Parabéns. Assim... Se correr na Indy, ganha. Exato. Eu acho que Piastri, o Joe, o Albon, e os pilotos que são novos, e o Alonso... E o Lawson também. Cara, o que eles fizeram esse final de semana junto com o Tsunoda nessa corrida foi muito gostoso de assistir. A corrida deles foi... Cara, você realmente cagava pros demais. Porque assim, o Hamilton conseguiu disputar assim, mas como o Hamilton tá disputando com esses caras, deu uma grandeza pra corrida deles gigante. Cara, o Joe segurando o Hamilton, disputando posição. Não, com o carro já perderam o total desempenho, né? Porque a escolha da Alfa Romeo também pífia. E assim, o que eu achei legal, John, ele faz o traçado dele defensivo sem jogar o carro em cima do adversário, sem prejudicar o adversário, e numa situação... Às vezes escolhe um lado mais complicado, né? Sim, numa posição que o Hamilton conseguia fazer a corrida dele sem ter que fazer freada brusca, sem ter que ficar mudando de posição. Assim, muito técnico. Achei muito técnico mesmo, sabe? E é engraçado, né?
eu tava falando que a corrida do Joe, ele é muito sistemático. Ele tem um sistema, uma forma de trabalhar na pista, na defensiva, que é muito interessante. O Tsunoda também, que é uma das críticas que eu tenho de Japocon, que é o cara que consegue chegar, às vezes, numa posição que a gente fala, nossa, como é que ele chegou aqui? Mas você não vê. Você não vê ele trabalhar uma defesa. Ele tava trabalhando muito com o carro esse final de semana. Não, ele tá fazendo isso já tem um tempo, né? Eu adorei que o fanático da F1 colocou, comparando o Tsunoda com o Cowboy Bebop, né? Eu esqueci o nome do personagem, me desculpem, mas eu esqueci. Que ele tava igualzinho, descabelado. Cara, o Tsunoda, na hora que ele tava ali sentado, que ele tava passando a mão assim no corpo, é aquela mania de quando sabe que você tá dolorido. Eu acho que realmente ele tava, sabe, meio que tipo, cara, eu consegui. Não, tava muito legal a corrida dele, assim. O Tsunoda tava fazendo um trabalho muito interessante, né? E acho que a evolução dele na pista de, tipo, tá sendo muito legal ver ele disputar com outros pilotos experientes e até com os mais novos. E você vê que, assim, cara, ele não faz uma escolha ruim, tipo assim, não é ele que às vezes ocasiona alguma batida, alguma coisa, tipo, ele o toque tenta dele fazer, com né? o Russell foi que o Russell foi muito otimista, foi um incidente de corrida. Mas... E o Russell 2 vezes, né? O otimismo dele, tanto com o Tsunoda quanto com o... Porque ele ia passar. Tipo, em algum momento ele ia passar por causa que o carro da Mercedes, de certa forma, é melhor. E ele encontrou com o Tsunoda, encontrou com o Norris, e com o Norris foi a que definiu ele terminar. O problema do Russell, que eu sinto, é que ele vê assim, ele fala, pô, dá pra fazer essa ultrapassagem. Mas é aquela coisa assim, que você sabe que você vai fazer a ultrapassagem, sabe que o piloto vai fazer tal movimento, mas ele não conta com esse movimento. Ele queria ultrapassar o Tsunoda numa tangente de curva. O Tsunoda tem que fazer a tangente, ele tem que fazer a curva também. Ele não vai parar o carro. Ele não vai parar. E o Russell, ele parece que ele coloca o carro ali, ele tipo, não, eu vou passar, mas ele esquece que o outro piloto também vai fazer movimentos. Mas assim, não é um erro dele, porque ele tá certo, que vai chegar um momento na categoria que o Russell vai ser um piloto no nível Verstappen, Hamilton, que os outros pilotos vão querer frear. Mas ali o Tsunoda não tinha motivo pra frear. Então, assim, realmente... E com o Norris também, né? Tipo, eu acho que o Russell, tipo, ele tinha muito mais a perder, e realmente perdeu com o Norris, do que se tivesse só terminado a corrida. Tipo, ele terminou fora da zona de pontuação. E fez uma corrida, tipo... Pô, toda a cagada da Mercedes, e ele ainda tá ali, tipo, na condição de pontuar e deu tudo que deu. E vai lembrar que o Lando Norris tá chegando o Russell na pontuação do campeonato. E o Russell tá disputando posição com o Charles Leclerc. Os dois terminaram com 99 pontos esse final de semana. E assim, o Lando Norris só tá com 24 pontos atrás. Não é, pra 9 corridas faltando, é pouca coisa. E assim, dá pra buscar fácil, então eu acho que realmente falta ainda mais. E a diferença do Russell esse ano pro Hamilton, né, também tá uma diferença. Tipo, quase 60 pontos, né, tipo, é muita coisa. E alguns dos problemas que ele teve foi muito tipo de escolha em alguma tomada de decisão em corrida, alguma que assim, eu acho que o Russell, por mais que ele tenha ficado na Williams, ele não tem maturidade de estratégia. Porque na Williams, qualquer estratégia que ele fizesse, dane-se, ele ia chegar em 18º, 19º, 20º, no máximo 15º lugar. Eu acho que agora ele tá vivendo o que é a Fórmula 1. A briga ali. Porque o ano passado... ano ele passado, ainda tava com uma Williams, vamos pôr dessa forma. Era uma Williams prateada. Que era um carro ruim. A Mercedes tava brigando ali e o Hamilton tava trabalhando pra poder arrumar o carro. Eu acho que esse ano ficou devendo um pouco do carro pra ele. Porque teve, obviamente, feedback dele também com o carro, mas eu acho que o Hamilton impôs mais por estar ali na equipe. Tipo, o Russell precisa se adaptar a esse carro. E eu acho que tem um pouco da visão meio que otimista dele, no sentido de, tipo, talvez ele ache, tipo, como eu tô com a Mercedes, eu imponho respeito em cima desses pilotos que estão com um carro mais inferior. Mas, cara, tipo, esses outros pilotos. Mas esses pilotos, eles querem mostrar resultado, né? Tipo, o Tsunoda tá precisando garantir a vaga dele na AlphaTauri. O Norris tá tentando tirar alguma coisa com a McLaren. Tipo, não vão ceder também. Exato. Bom, e como a gente comentou, né, da corrida do Joe, cara, uma pena ter abandonado. Tava fazendo uma excelente corrida. Superou muito Bottas esse final de semana, assim, muito mesmo. E a queda também, assim, de desempenho por causa do pneu, né? O Alfa Romeo também, Alfa Romeo desde sempre, né? E é uma coisa que você falou, eu tô sentindo falta do Seidel, né? Aonde que ele tá? O Seidel foi botado no mesmo porão que botaram o Piastri no passado.
Não, eu tô vendo mais esse resto de... Não, porque o James, na Williams, que tá com a bucha que ele tá. E tudo bem, ele é chefe de equipe, ele tem que estar mais presente, né? Mas você vê a movimentação dele, tipo, você sente o dedo dele na fábrica, você sente o dedo dele na pista. E o Seidel, tipo, cara, o Seidel que é um cara que é bem... Sim, mas por mais que seja assim, que ele entrou pra desenvolver pra chegada da Audi, a Audi ainda vai demorar pra chegar. Era um cara que era pra estar ali na pista, na equipe. O que vai acontecer com a Sauber, né? Ano que vem, porque vai... A Alfa Romeo vai sair, a Sauber vai virar o quê? O lixão até chegar a Audi. Tipo, vai ser 2 anos só da equipe existir. Vai ser. Vai ser igual que foi... Muito não, vai ser que nem na época que tava com o Kobayashi, com o Hülkenberg, com... Como é que é o nome dele? Com o Fernando Campos lá, o Gutierrez. Vai ser a mesma coisa que foi, aquele carro cinza, que é a cor da Sauber, né? Cinza, vermelho e branco. Vai ser aquilo. Mas... Com o escudo do Chelsea. Não, com o símbolo do almoçar lá, né? Com a foto do Cristiano Ronaldo fazendo joia, assim. Assim... Me incomoda porque, tudo bem, eu não acredito muito nesses papos de tipo, nem a Alfa Romeo Sauber, né? Fala, não, a gente não vai encarar esses anos até a chegada da Audi como um tempo de transição. Vai encarar. A gente vai dar o nosso máximo, a gente vai tentar melhorar, isso quer dizer que, tipo, cara, eles tiveram um carro ano passado até aqui, de certa forma, decente, né? E, tipo, agora só ladeira abaixo. É bem ruim ver o estado que, sei lá, e a tendência é que fique pior. Não, e pra falar de pior, né, a gente teve os 2 abandonos do Q3 que repetiu na corrida, né, com o abandono do Sargent e do Leclerc. O Sargent explicado, né? Engraçado, o do Leclerc foi abandono por causa da colisão, que prejudicou o assoalho do carro também, e o Sargent, o pessoal descendo a lenha, falando, eu adoro isso. Calma, gente, vamos aguardar. Aí o James veio, né, Débora, explicou que teve perda de pressão hidráulica. Então aí ele virou passageiro do carro, o carro bateu. Porque, assim, pra quem não compreende, pressão hidráulica é que dita até o funcionamento do volante, dos pedais. Então você não tem como frear, você não tem como fazer curva, você não consegue reduzir velocidade. Então... Você perde toda a sensibilidade da configuração do carro, né? Exato, então... Pô, e aí que foda, né? Você imagina, aconteceu esse acidente, ele ficou lá esperando... Não, ele ficou super culpado, né? Se sentindo culpado, ele chega nos blocos e fala, não, a culpa não foi sua, o carro que perdeu pressão aerodinâmica, não. Pressão hidráulica. Mas... E acho que também é aquele piloto, né, que a equipe tá esperando pra poder ver o resultado dele nessas pistas que ele conhece. Mas até o incidente ele tava bem. Ele tava bem. fazendo o que dava. Ele tava bem. Tinha grande chance de chegar ali no top 15. Tinha muita chance. Então, assim... Porque aconteceu esse acidente, eu não acho que... É que eu falo, o Sargent, ele era material para ser campeão da Fórmula 2. Ele deveria ter ficado mais um. Mas subiu muito cedo pra Fórmula 1 e realmente tá pagando. E a Fórmula 1 hoje é aquela coisa, você precisa entrar e se adaptar rápido, porque a Fórmula 1 hoje ela precisa disso, de pilotos que se adaptem rápido. Mas a Fórmula 2, por mais que tenha um carro que tem um déficit gigante para um carro de Fórmula 1, ela te dá consciência de gerenciamento de pneu. Tem o desafio de, tipo, a Fórmula 2, cara, tem que fazer a corrida naquela janela ali, é aquilo ali que a gente tem. Não dá pra poder ficar na Fórmula 2, tipo, esperando a chuva passar, esperando não sei quantas horas pra... Não, é aquele cenário ali do caos. Tipo, você corre com outros pilotos que são apocalípticos. Que estão ali prontos pra poder bater em você. Então, acho que a Fórmula 2 dá um pouco de gordura. Por mais que, às vezes, a gente não tenha uns grids tão espetaculares, assim, de nomes, o Sargent, ele poderia ter ficado mais um aninho ali. Ou, talvez, né, se a gente estivesse em outros momentos da Fórmula 1, ter mais testes com ele em outro carro. Exato. Bom, agora a gente vai comentar rapidamente da Alpine, né, que conseguiu voltar ao pódio com o Gasly. Já são 2 pódios no ano. Mas, cara, até que a corrida do Gasly foi boa, foi muito excelente, mereceu ele, ao contrário do Ocon em Mônaco, ele mereceu muito esse pódio. Mas a Alpine, ela botou pneu intermediário, ela teve 2 sacadas ali, né? O momento de colocar o pneu intermediário no Gasly, que foi muito bom, e deu a sorte de ter vindo a bandeira vermelha que contou a favor dele. No Ocon, talvez, é aquilo, né? De não ver o Ocon, assim, tipo, surgir, né? Mas acho que essa era uma corrida que o Ocon também tinha tudo pra poder pontuar muito bem.
Talvez até mais do que o Gasly, ele estar no lugar do Gasly, talvez. Porque a hora que a Alpine parou com o Ocon ali naquela final da corrida, eles botaram um pneu de chuva extrema. Ele era o único piloto que estava com um pneu adequado para aquela situação de pista, porque tinha chovido muito, né? Então ele tinha a possibilidade de ter um rendimento maior. E aí veio a bandeira vermelha, fudeu com a corrida do Ocon, porque ele não teve tempo para poder desenvolver. Então a Alpine, ela trabalhou ali no que tinha. Era pra ter dado ruim com o Gasly, deu bom, e era pra ter dado bom com o Ocon e deu ruim. Exato. É o que temos aí para a Alpine. Mas é isso. E também o resultado, a Aninha tinha perguntado, É isso, né? que eu leio agora a pergunta da Aninha. Se já é possível dizer que as mudanças na Alpine estão fazendo efeito. Teria sido muito bom a saída do Otmar, tal como a saída de um técnico de time de futebol? Sim. Eu acho que a saída do Otmar pode ter dado um clareamento nas ideias. Eu acho que assim, eu acho que não veio um reflexo rápido. Mas sabe aquela sensação de tipo, o cara chato da empresa não tá aqui hoje, a gente consegue trabalhar num clima mais gostoso, mais tranquilo, e aí consegue ter um clareamento de mente melhor para poder fazer boas escolhas. Eu acho que nisso pode ter ajudado a saída do Otmar. Porque o Otmar, pra mim, eu sempre tive a sensação de ser um cara que ele cria um clima meio ruim dentro da equipe, um clima pesado. É diferente do que era o Seidel, por exemplo, do que é o James, do que é o Toto Wolff, do que é o Visser. São caras que o ambiente é um ambiente tranquilo. É um ambiente, sim. Se você erra, se você acerta, o cara não pesa em cima de você. O Otmar não. O Otmar era aquele cara que tinha a sensação do cara que pesava em cima de você, que sabe, que tinha uma cobrança, que tinha um apontamento de culpa. Ele é um cara que gosta muito de apontar os culpados. Que nem, eu sempre gostei muito das falas do Toto Wolff. Não, a equipe errou, nós erramos. Ou no máximo eu errei. Mas ele chama pra ele. Ele nunca aponta pro nossos engenheiros errou, nossos mecânicos errou. É raro, né? O Otmar não. O Otmar é sempre assim, não. Alguma coisa tá de errado ali com o pessoal da equipe técnica. Não, ali teve um erro do mecânico. Então... Eu acho que assim, em resultado do carro... não, do carro não. Essa corrida foi atípica. E eu acho tipo que... Mônaco, né? Foi tipo Mônaco. Quem teve a reação melhor, quem fez a escolha melhor ali, tipo, no momento que achava que ia dar... Era tanto 50% de chance de dar muito ruim, e 50% de chance de dar bom. Era uma corrida meio que, tipo, tem a questão estratégica, mas também tem um pouquinho da sorte. E no caso do Gasly e do Ocon, foi realmente isso, tipo, sorte. Estratégias opostas e o fato do bandeira vermelha ali. Não acho que não tem um reflexo ainda no carro, a mudança da saída do Otmar. Porque qualquer coisa que vem de novo pro carro ainda foi construído ali com o Otmar, ainda planejamento dele, o que tá sendo montado na fábrica para poder vir aí pro carro é ainda dele. Talvez o clima tenha melhorado um pouco, deu essa possibilidade de brincar ali, buscar. O Bruno Farmin, que tá como chefe de equipe, foi a primeira corrida que ele fez como chefe de equipe, tava meio seguro, assim, das respostas, do posicionamento da Alpine, do que eles estavam vindo aí para essa última fase do campeonato. Então talvez dê uma segurança e talvez até, tipo assim, ele está em busca de um chefe de equipe para ficar na equipe, mas talvez ele possa ser o cara que vai ajudar aí também, né? Vamos ver. Sim. E até faz um paralelo com o time de futebol. Grandes técnicos surgiram assim. Ele era interino, e de repente começou a fazer um bom desempenho, e depois, pra que a gente vai substituir você se você tá... Não, ou se substituir, o time pega e contrata, fala assim, não, ele é interino, ele é bom, eu vou querer. Vamos ver o que acontece. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. E é legal, né, que tipo assim, eu gostei nesse ponto que o Otmar saiu e teve o pódio, porque dá aquela sensação que realmente era o cara que era carrancudo, que era o raio que a gente tinha daí tá ali. Mas a Alpine, você pode ver que sempre acontece alguma coisa, tipo assim, foi que nem o do Laurent Rossi. Reclamou da Alpine na corrida seguinte, que foi Mônaco, pódio. Mas depois decai. Aí depois decai. Aí essa corrida é a mesma coisa, tipo, foi na Bélgica, saiu todo mundo, pódio agora. E aí, a Alpine é desse jeito. E é engraçado, né? Uma coisa que eu tava vendo, a pontuação do Gasly com o Piastri só é acima a pontuação por causa dessas duas corridas atípicas. Porque se tirar essas duas situações... Porque o Piastri não teve o pódio. Não teve o pódio. Obrigado, Lewis Hamilton. Bom, e aí a gente tem casa com a segunda pergunta da Aninha, né? Se já dá pra dizer que a Aston Martin começou a entender a cópia com as novas atualizações. Fernando Alonso conseguiu a segunda posição, né? Pra poder contextualizar que segunda posição. Nossa, Hoje eu queria largar
parada. Eu queria a largada tradicional nessa relargada da bandeira vermelha, porque eu sabia que ali o Alonso ganhava a posição do Verstappen. Não, ele falou que se ele tivesse tido um pouquinho mais de carro para poder estar pareado com o Verstappen, ele teria arriscado a ultrapassagem, que ele tinha mais a perder ali, naquela relargada. Sim. Então ele falou, segundo lugar tá bom. Mas ele falou que se ele tivesse, tipo, a condição de parear o carro com o Verstappen, ele tinha tentado ir pra frente. Então foi muito, né, bonito, assim. Mas a Aston Martin, ela trouxe atualização pra essa corrida. Ficou meio estranho, né, no fim de semana, assim, tipo, nos treinos livres e tudo, porque, cara, eles tinham que realmente avaliar o carro. E a tabela de tempo não estava dizendo muita coisa, mas a corrida, acho que o que fez a diferença foi a experiência do Alonso e da forma como ele lida com o carro na pista, essas coisas. Então, isso foi muito legal. Não acho que ainda a atualização a gente possa dizer alguma coisa. A gente vai sentir nas próximas corridas, porque essa experiência do Alonso contou mesmo. Não, foi muito bom. E no final... A corrida inteira a experiência dele contou, né? Porque aquela largada, a primeira largada, em que ele ultrapassa os dois ali naquele panelinha, que é aquela curva, cara, ele ultrapassou o Norris, mas eu fiquei feliz. Eu falei, caraca, velho, como é bom ver o Fernando Alonso pilotando bem, né? Como é bom ele voltar. Não, cara, ele é um dos pilotos que realmente dá prazer de assistir correr. Mesmo tendo toda dificuldade, o cara consegue pregar uma corrida muito superior dos demais. E a fala do Stroll pós-corrida parecia que ele tava, tipo, super aplaudindo o Alonso, sabe? Tipo, ai, pódio! Ele falou, foi muito bom esse pódio do Alonso. Agora a Aston Martin já tá com 200 pontos, né? Já chegamos a uma marca muito boa e não sei o que. Ai, parabéns, Alonso, pelo seu fim de semana. Tudo que você fez na vida. Eu fiquei tipo, gente, é um fã do tênis ali, ó. 215 pontos, né? Ela tá apenas 40 pontos atrás da Mercedes. Eles chegaram à marca, né, de 200... Chegaram e ultrapassaram a marca de 200 pontos. Mas o Alonso é o que tá trazendo os pontos pra equipe, né? Porque o Stroll, coitado. A Ferrari tá com 201, então, assim, não tá tão ruim mesmo. Parabéns, Alpine, ó, Aston Martin. Desculpe, Alonso, às vezes eu ainda acho que você tá de azul. Mas eu sempre, nunca neguei, sou muito fã do Alonso, acho que sempre foi um piloto um dos pilotos mais completos que a gente viu, que você vê sol, chuva, o cara consegue fazer umas coisas que... Principalmente em chuva, né? E aí é legal, né, nas férias aqui, tem uma coisa que a W tava comentando, nas férias a gente vê piloto na praia, mergulhando, o cara lá correndo de kart, né? Uma coisa que mantém vivo, né? Mantém o treinamento. E também aquilo, né? Acho que o que dá o nome do podcast hoje, que a gente teve nesse circuito a mudança, sim, né? Que o Anderson Barreto mandou no grupo de apoiadores. Desculpa, Anderson, só lembrei agora, mas... Não, mas essa coisa, né, de, cara, passa na corrida é todo clima, né? Chuva e sol, sol, aí a pista esquenta, aí seca tudo, aí é água empoçada só num... Gente, essa pista, assim, nesse sentido e nessa coisa de variação do clima foi muito legal, assim, tal qual acontecia em Interlagos, porque talvez fuderam com o microclima que tinha por ali, mas até enquanto a gente tinha um Interlagos decente, era desse jeito. Exato, até o Anderson Barreto. Obrigado, Anderson. O Anderson também que é um dos personagens mais legais que tem lá no grupo, que sempre faz maravilhoso. Várias brincadeiras, e principalmente ele tem uma biblioteca de áudios excelente, que é o único cara que eu tenho que ouvir o áudio, né? Porque... Ele sempre convence. Exato. E ele falou, né, que a dica de nome pro BBcast, que é o nome, que é as quatro Zandvoort, né? Então são 4 estações baseadas no CD de Sandy Júnior. Desconhecia essa dupla sertaneja, não sabia que eles eram casados, até o Anderson me apresentar, mas é bem legal. Um dia, se eu tiver um filho, eu apresento o Sandy Júnior para eles, e é isso, né? Foi as 4 estações, né? Mas quem brilhou realmente, né, foi sozinho Max Verstappen, né? Que puta que pariu, né? O bebezinho do Teletubbies. Caraca, velho. Assim, gente, não me levem a mal, mas um exemplo que eu vou dar foi aquele exemplo que o Maurílio deu no Choque de Cultura sobre a diferença entre o universo da DC e o universo da Marvel, né? Do filme da DC e do filme da Marvel. O filme da Marvel é uma surra de mãe. É o que foi domínio do Schumacher,
que foi o domínio do Vettel, que foi o domínio do Hamilton. É uma surra de mãe. Agora, o da DC é uma surra de pai alcoólatra, que é o domínio do Verstappen da Red Bull. Que, cara, não tem. O pessoal, até o Verstappen atingiu, né, as 9 vitórias seguidas, empatou com o Vettel, mas o Vettel teve as 9 vitórias seguidas e acabou o campeonato. Acabou. Verstappen não. Tem 9 vitórias seguidas, ainda tem metade do campeonato pela frente praticamente. Sabe, é o cara que... O que ele tá fazendo com o resto, e aí eu falo Verstappen, porque ele tem o mesmo carro que o Pérez. Todo mundo... o Pérez não tem o mesmo carro que o Verstappen, tem um carro pior. Meu filho, se o Verstappen tivesse um carro pior, ele não tinha corrido no segundo lugar em determinado momento. Ele não teria feito o que fez em pista. O Pérez, ele não é tudo isso que o pessoal pinta. Desculpa, não é. E se ele não tivesse o mesmo carro, um carro mais próximo do Verstappen, ele seria muito pior do que ele está sendo. Então o pessoal fica apontando que o carro dele não é tudo... É que o carro não é feito para ele, sabe? É o molde Verstappen. Eles pegam o Verstappen, colocam ele num banquinho, põem o Verstappen sentado na fábrica, tira todas as medidas em torno do Verstappen. Sabe quando você vai fazer terno? Roupinha sobre medida? É assim. O carro da Red Bull. Colocam o Verstappen, medem ele, fazem o carro, pegam pro Pérez e falam assim, se vira. Esse é o carro que você tem. Tá errada? Não tá. Toda grande equipe sempre fez isso. Compete a quê? Ao segundo piloto se adaptar e entregar. O domínio da Red Bull tá sendo muito grande, né? Acho que o Verstappen tá fazendo o que ele tem que fazer ali. E teve um momento ali da corrida que foi quando eles foram fazer as trocas pros pneus intermediários, em que a Red Bull acabou priorizando o Pérez, né, na troca. Então o Pérez troca primeiro ali, e quando o Verstappen vai trocar, o Pérez já tá à frente, porque ele já tava pegando a pista numa condição melhor. O Verstappen tem que buscar ali. E buscou, né? E teve um gap, né? Talvez ali, dependendo da circunstância, talvez o Pérez poderia ter até conseguido uma vitória. E aí... Porque o restante da corrida mas nem é ia que o restante da favorecer corrida foi muito complicado. E aí, depois que tem a inversão de novo para os pneus, né? É o Verstappen que foi priorizado. E depois até teve o rádio do Pérez, né? A gente tomou um undercut da nossa própria equipe. E o engenheiro dele falou, foi isso que aconteceu. Você queria ser ultrapassado na pista? Eu, se fosse o engenheiro, perguntasse, você queria ser ultrapassado na pista, amigo? Eu entendo a frustração do Pérez de, tipo assim, ter uma corrida em que ele talvez tivesse a chance de fazer alguma coisa. Mas não ia fazer também, porque o Verstappen ia chegar. Talvez não tivesse uma grande diferença. E depois o Pérez também, né, acabou tendo aquela punição. Que é um item que eu ia comentar que... Por que puniram o Pérez nessa? Porque é uma punição que não tem interpretação. Não tem interpretação. Você ultrapassou o limite do pit lane ali, dos box. Você ultrapassou o limite do pit lane ali dos box. É 60 km. Se passou 61, você é punido. Pronto, acabou. O Gasly? Não, o Sainz no treino livre, classificação, ele passou 60,5 e recebeu a punição em euro. Então, Só que no treino livre classificação, a troca é constante ali, né, nos boxes. Tipo, o pessoal também não fica transitando. Mas, gente, é um circuito que, assim, já é reduzido a velocidade no pit lane muito mais do que é nos outros. Não, é um pit lane apertado. Não pode fazer troca... É proibido você fazer dupla parada, porque senão você bloqueia o outro carro que tá passando ali no pit. Tipo, não tem o que falar. Cara, é um negócio que de passou... segurança. Você é punido. Uhum. E ele foi punido. Só que na corrida, a punição é em tempo. No treino livre, é em dinheiro. Não, mas o que eu tô querendo pontuar, Débora, é o seguinte. Não é a primeira vez que a gente vê uma punição pro Pérez, pro piloto da Red Bull, que é de algo que não depende de interpretação. Exatamente. Se fosse algo que dependesse de interpretação, eu vou ser sincero, teriam passado pano. Apesar que esse fim de semana, né? Acho que também vale falar isso, tipo, tanto de Red Bull, mas falar do final de semana. A Red Bull fez todo o seu papel ali, Verstappen conseguiu as coisas, teve isso do Pérez que não cabia interpretação, mas acho que foi o primeiro final de semana em que a direção de prova e os comissários durante todo o domingo foram super coesos em tudo que decidiram. Não, isso eles foram perfeitos, isso não. Ou foi a melhor comissão que teve desde muitos anos, foi a melhor em todas as decisões. É lógico, aquela bandeira vermelha foi prolongada um pouquinho a mais.
foi um excesso de cautela, mas só que eu vou ser sincero, gente. Os caras que estão lá estão cagando pra quem tá em casa. Você tá em casa, tinha tá conforto tempo da de sua corrida. casa. Tinha tempo pra você concluir o evento e não tinha que fazer nada. Tipo, não era Singapura. Que tem bandeira vermelha, você tem que resolver as coisas, porque senão você entra no limite da corrida, né? Tipo, ali tava tudo fluindo. Teve. Gente, eu assim, achei que foi ok a largada ter acontecido no momento que tinha que acontecer. No início da prova, tipo, não ficaram prolongando, esperando a chuva chegar. Gente, vamos largar e aí as equipes que se tapeiam aí com suas estratégias. Deu muito certo. O incidente do Zou, bandeira vermelha. Cara, a corrida tá acabando. Vamos pra bandeira vermelha. Foi rápido, né? Foi rápido. Vamos pra bandeira vermelha. A gente tem a chance de ter menos volta atrás de safety car. Vai ter que entrar carro pra poder fazer a análise ali pra ver se o Zou tá bem, não sei o que, tirar o carro, tudo, e reconstruir a barreira. Que se estivéssemos com o safety car, ia ser ainda mais lento, porque você tá tendo todo o tráfego de outros 17 carros na pista, né? Então, eu achei que foi coeso. Bandeira vermelha, deixa o pessoal. Achei a bandeira vermelha em si muito longa, e também a Red Bull tava trabalhando pra poder arrumar o carro, né? Do Pérez. Aí achei Pô, cara, a equipe não tinha que desmontar o carro inteiro, né? Mas vida que segue. Tiveram a bandeira vermelha. A corrida, na relargada, uma volta. Porque seu pneu, o safety car saiu da pista. Deixa o pessoal brigar. Eu quero ver os milionários se lascar. Não tava em condição de pista que tava tipo, meu Deus, todo mundo vai morrer. Gente, e assim, poderia até ter optado por uma largada parada, né? Eles optaram pela largada em movimento. Ali também foi talvez um excesso de preciosismo, mas a corrida também já tava indo pro final, então, tipo, ia ser ruim você ter mais uma batida, mais um período de bandeira vermelha. Então, acho que também foi super ok deixar a largada em movimento. E souberam tomar decisão, olha que coisa, né? Quando eles querem, eles tomam a decisão certinha, faz a bandeira vermelha, libera todo mundo, funciona. Parabéns. Não, nesse ponto eu concordo, foram perfeitos. Só quis pontuar realmente a questão do Pérez, que... Não, sim, mas o que eu digo, tipo, o que eu vi o pessoal falando, a carnificina, voltar a corrida. Gente, não tava caindo um dilúvio. Eu vou ser sincero, não eu acho que... Não tava tendo problema, vamos correr. Eu acho que muitos fãs da Fórmula 1 não teriam sobrevivido uma década de 90 de Fórmula 1, no começo dos anos 2000, sabe? Do tipo, tirou, vai, volta todo mundo correndo. Não, mas não tinha mais. Vai. Eu acho que esses últimos anos que a gente teve algumas decisões ruins. Foi ali em Suzuka ano passado, aquela chuva, e tipo, bota o trator na pista, justo na pista que o moleque, né, teve problema, Jules Bianchi. Aí eu acho foda. Mas, cara, sim, nessa pista, tipo, já tinha secado. Já não tava chovendo, que nem tava chovendo Mas não prejudicou o espetáculo. Prejudicou de nada. A gente teve o final da corrida, terminou em bandeira verde, que é o que todo mundo gosta. Foi muito melhor do que ficar o safety car prolongando pra poder não ter. Foi perfeito. Olha, quando eles querem, eles conseguem trabalhar. Olha que loucura, né? Quando querem. Exato. Então, assim, acho que realmente foi até na hora que a gente finaliza, a gente dá pontos pra corrida, né, Débora? E a gente já tá chegando aí quase 2 horas de programa. Tua nota pra corrida? 9. Eu também dou 9. Eu gostei. Eu vou dar 8.9, só pra sacanear. Só pro aluno ficar triste, assim, ter o toque, que não tirou 9. Mas eu falei, até quando saiu o calendário de 2024, eu brinquei, né, que eu falo que o calendário perfeito da Fórmula 1 é de 18 corridas, eu risquei as pistas e tinha riscado 19, eu fiquei agora triste, falei, eu acho que eu vou voltar. 19 corridas tá bem, tá legal. Se quiser revisar com a Bélgica, por causa dos fãs do Verstappen, eu entendo. Eu não revisaria com a Bélgica. Não revisaria, mas se tiver que revisar... Eu revisaria com a Espanha. Revisa aí. Eu revisaria com a Espanha. Pode ser com a Espanha. É que a Espanha é triste. A Espanha a gente tem que deixar porque tem que fazer teste. Não tem pista pra teste. Deixa a Espanha. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Muito obrigado. 2 horas, porque realmente a gente teve que falar bastante tempo do Leclerc, né? Eu agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Como eu falei na descrição desse podcast, tem lá o link para a loja da Marfolo.
da Mari Molinari. Muito obrigado, Mari, aí. Vai ser uma collab muito bacana. A gente vai fazer mais coisas no decorrer até o final da temporada, né? A gente vai ficar com essa collab aí. E agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.